Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 145. Eu sou André Cantoni, ao meu lado, Joyce Morastoni. Fala galera do Blumencast, bem-vindos. Eu estava já com saudades de gravar. Verdade, parece uma eternidade, mas foi só uma semana. Uma semana, né? Por quê? Porque estamos gravando uma vez por semana, vocês não estavam mais dando conta de tantos episódios, né? E aí a gente tá fazendo aí, em vez de 2 episódios por semana, 1 episódio por semana. Mas não pensem que vão ficar sem conteúdo, né? Exatamente. E a qualidade só aumenta, né? Quando a quantidade vai diminuindo, a qualidade vai só aumentando. Porque... E os nossos convidados, né? Quem são os nossos convidados que vão chegando, né? Cada vez mais tops. É, isso aí. Então hoje a gente tá muito feliz, muito contente. Por quê? Porque eu conheci ele pessoalmente, já ouvia falar muito dele, mas conheci pessoalmente aí num lançamento de um livro que eu já cansei de falar aqui para vocês, que é um livro fantástico, já terminei de ler, que é O Desfile do Tempo, né? O histórico da Rua 15 de Novembro, que ele tem um papel fundamental aí, porque ele é um dos idealizadores. Já trouxemos um aqui, que é o Arninho Birger, e hoje a gente está aqui de frente com ele, que é o Emílio Chiran, empresário da Flamingo e atual presidente do Cindy Loja. Seja muito bem-vindo, Emílio. André, é um prazer estar aqui e poder contar um pouco não da minha vida, mas de Blumenau. É uma cidade que eu nasci aqui, fui criado aqui e que eu amo de paixão. Por Blumenau eu faço, e é a cidade também que foi o começo da nossa empresa, né? Sim. Isso lá em 1950, que era o centenário de Blumenau. Que massa. E que, inclusive, tu falou que daqui a 2 dias você está fazendo... Sim, agora dia 1º de julho. Nós fazemos 72 anos de empresa. Isso é um marco, né? É um orgulho. No Brasil nós temos poucas. É verdade. Né? Até porque nós somos um país novo. Mas... Sim, mas ainda mais comércios, né? Porque se a gente falar de indústria, a gente até tem algumas indústrias. Não são muitas, são poucas, mas ainda são mais do que comércios, né? O comércio resistir tanto tempo realmente é algo muito impressionante. É porque tem que ter sucessão, tem que ter uma série de coisas. Nós já tivemos N empresas em Blumenau muito boas a administrar, mas os filhos não seguiram vamos dizer, não tinham a mesma vocação ou vontade. Perfeito, é verdade. Né? E isso nós tivemos em Blumenau uma época que para estudar, fazer universidade, faculdade, tu tinha que sair. E aí tu ficava longe da empresa do teu pai. Sim. E tal, e isso acho, esfriava, né? Esfriava. Aí quando tu chegava, tu já tinha outra, não é isso que eu quero. Não queria mais ser comerciante, queria ser, sei lá. Né? Engenheiro, perfeito. Médico. Exatamente, advogado. Exatamente, cara, que massa. Então, ó, pessoal, pelo começo da conversa aí, vocês já viram que vai ser sensacional esse nosso papo aqui com o Emílio Chiran. Eu quero aproveitar e pedir encarecidamente para que vocês se inscrevam no nosso canal. Como eu falei já, episódios inéditos uma vez por semana. Logo, logo aí vai ter novidades no nosso canal, então não perca. Se fosse você, me inscrevia agora aí, porque vai ter muita curiosidade vindo aí pelo canal, assuntos muito interessantes, daquele jeitinho que você que já nos acompanha um bom tempo aí já sabe como vai ser, né? Agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio. E ainda falando do YouTube, a gente tem um outro canal de corte, que é o canal de cortes do Blumencast. Pode digitar, se inscreva lá. Lá a gente fatia os episódios, o episódio principal, e lá a gente vai colocando pílulas desse episódio principal para que você que exatamente não tem muito tempo, assista lá 10 minutos, 15 minutos, a gente vai colocando um tema específico lá e você vai vendo, e aí você pode ir para o episódio principal. Pedir para vocês aí também seguirem a gente no Instagram, que é o @Blumencast. Lá a gente tem uma série de conteúdos, né? A gente tem as curiosidades do dia, inclusive com algumas pessoas ilustres da cidade de Blumenau. Já tivemos aí com o Lauro Baca, com a Sueli Petri, com o Rodrigo Ramos. Com o Sargento Junks. Sargento Junks também, exatamente, aí, né? E a gente está aí em alguns eventos, né, cobrindo alguns eventos legais, conhecendo alguns lugares que de repente você não conhece. Então fica ligadinho lá no @Blumencast, que tem muita coisa bacana sobre Blumenau, específico sobre Blumenau lá para ti. E temos um novo membro também, Novo membro, quem é o novo membro? Rodrigo Fausti. Rodrigo Fausti, muito obrigado, Rodrigo Fausti, o novo Capivara Dourada aí, exatamente. Para você que não sabe o que é, a gente tem um clube de membros aí, membros exclusivos. O Blumenau tem tanto
clube, né? Desde lá da época da colonização, lá do Kulturverein, né? Daí teve o Schützenverein, né? Que depois se tornou aí o Tabajara, enfim. Então a gente sempre, blumenauense, gosta de grupos. A gente criou o nosso grupo, que é o grupo dos capivaras. Você paga aí uma mensalidade, pode ser de R$7 ou de... É isso, né? R$7,99 ou ou R$14,99. Então tem 2 tipos aí de modalidade para você escolher, capivara ou capivara dourada. Isso nos ajuda a investir mais nos nossos equipamentos e traduzir isso, né, trazer para você mais qualidade. E a gente te dá brindes, inclusive a gente vai mostrar aqui, né, Joyce? Pega ali para mim, ó. O Emílio Chiran trouxe aqui pra gente, ó, 2... como eu costumo falar, né? Quando é assim, eu digo que isso aqui não é brinde, isso aqui é presente, gente. Olha só que coisa linda aqui. Esse aqui é o livro que eu acabei de citar também, que é aquele que vocês já viram várias vezes lá no Instagram, né? Que é o Desfile do Tempo, Rua 15. O André é apaixonado por esse livro. Ele leu muito rápido, muito rápido. Não, e é muito gostoso, né? Vou tentar mostrar aqui algumas fotos aqui para quem está acompanhando pelo YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Vamos ver se está mostrando aí. Fotos até bem raras, assim, né, Sim. Emílio? Do arquivo do Willy Sievert, né? Não só dele, mas também, né? Tem várias umas fotos antigas aí. E foi dividido em 4 etapas o comércio da Rua 15, né? Então tem lá desde a época da colonização até o começo do século XX, depois ali do início do século XX até 1950, 1950 até 2000 e 2000 para cá, né? Até tempos atuais, tá? Então é muito legal. E ele trouxe também esse outro livro aqui, que é o livro da Oktoberfest, né? Que nós temos também, está na nossa lista de leitura. Exatamente. E eu já dei uma folhada aqui no nosso, lá em casa, e também conta com muitas fotos muito bonitas, muitas informações, inclusive aqui do Beto Carreiro, que vinha para cá, os secretários, né, da época, o que eles comentam, os personagens aí, né, os primeiros patrocinadores. Então, ó, Luiz Sé, Vovô Chopão, cara, um baita livro aqui que a gente vai poder aí sortear para quem é membro, certo, Joyce? É isso aí. Cara, muito legal. A gente tem outros benefícios além dos brindes, né? Você vai poder participar aí, se você se tornar Capivara Dourada, do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Você pode também estar aqui me auxiliando como co-host, né? Apresentar aqui o nosso Blumencast junto comigo, ou também lá nos bastidores. Enfim, tem uma série de vantagens, né? Isso porque você tem acesso à agenda do mês, né? No início do mês a gente manda nesse grupo e aí você pode escolher o convidado que você quer vir aqui ou apresentar, ou então ficar nos bastidores comigo, né? É isso aí, só vantagens. E os eventos, né? A gente está programando aí um grupo de Stamped, mais um grupo. E também uma subida numa trilha com o Lauro Baca. Vai ser bem legal, lá pro Parque das Nascentes. Isso aí. E temos os nossos patrocinadores. Agradecer a ACRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Eles têm um recadinho para vocês. Escuta aí. Compra, venda e locação de imóveis é um assunto que a gente fala todos os dias por aqui. São mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias, do início ao fim do processo, entregando agilidade e segurança para os nossos clientes. ACRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Muito obrigado ao pessoal da CRC. Temos também a Lavô, que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau. Também tem um vídeo, escuta aí. A Lavô é uma lavanderia self-service com equipamentos de última geração com os melhores produtos do mercado, desenvolvidos exclusivamente para lavanderias profissionais. Ou seja, você troca a sua lavanderia de casa por uma profissional, ganhando em qualidade para suas roupas e tempo para o seu dia a dia. A qualidade das suas roupas vão melhorar e a qualidade do seu tempo também. Lavando suas roupas na Lavô, você faz todo o ciclo em aproximadamente 1 hora e não acaba por aí. Após a lavagem, 90% das roupas não precisam ser passadas. Adeus máquina de lavar, adeus ferro de passar. Lave e seque suas roupas na Lavô. Show de bola, lembrando que a Lavô Blumenau tem 2 endereços, o primeiro ali na rua Martin Luther, próximo ao Mortadela Restaurante, lá o horário é das 6 à meia-noite, e lá na Ponta Aguda, anexo ao posto GG, das 6 às 10 da noite. Também agradecer muito aí o pessoal da Premier Soft, que é uma empresa que foi premiada como a segunda melhor empresa para se trabalhar do Brasil no segmento de tecnologia, fica ali na Namidec. Eles desenvolvem aplicativos mobiles
E se você tiver aí, né, se você for do segmento de programação, deixa teu currículo lá, porque eles estão crescendo de uma forma abrupta, né? E com muito sucesso lá. Então, mandar um abraço lá pro Rodrigo, pro Alex Germer e pro João Paulo Ross. É isso aí, né? Isso, e temos também a Yorti. Yorti, nosso também um dos mais novos patrocinadores aí, para você que quer fazer camisetas personalizadas a partir de 30 peças, você pode contar com a Yorti, tem o site, você pode mandar o seu projeto pelo WhatsApp e eles desenvolvem para você, entrega em até 10 dias, entrega grátis também para o Brasil inteiro. Então é muito legal lá fazer com a Yorti, que tem uma marca personalizada, né? É o grupo Zest por trás, então a gente conhece as lojas Zest aí já, né? Muito sucesso, muita tradição e confiança. E as camisetas 100% algodão, com muita qualidade aí para você, certo? É isso aí. Vamos que agora o papo é nosso. Emílio Chiran, queremos lhe conhecer. Tu já deu um spoiler dizendo que nasceu em Blumenau. Essa é sempre a nossa primeira pergunta, né? Mas beleza, tu nasceu em Blumenau e em que bairro tu se criou, digamos? Eu nasci em Blumenau, na maternidade Elsbeth Geller. Lá na Pastor Stutzer. Até porque a nossa família materna é luterana e normalmente quem cuida dessa educação religiosa e tal é a mãe. Né? Então partimos para ali. Mas sempre vivi na Rua Petrópolis, que é uma rua que... Uma transversal da São José. Exatamente. Na popular Rua do Cemitério. Isso. Então eu sempre morei lá, inclusive depois de casar eu continuei morando lá, comprei uma casa lá. Então eu vivi praticamente minha vida, a infância toda ali. Entendi. Né? Estudei, que tu vai perguntar. Eu vou perguntar, já se antecipa. O primário, o pré-primário e o primário eu fiz na Escola Barão de Rio Branco, que na época era só uma escola, não era um colégio, né? Então ele ia só até a 5ª série. Dali fui para o Santo Antônio. E então o ginásio eu fiz no Santo Antônio e o científico eu fiz no Pedro II. Ah, no Pedro II. Pô, então tu fiz, rodou aquele... Fiz um girozinho bom. Os principais colégios aí da época, né? Ah, que legal, cara. E que lembranças tu tem da escola, assim? Tu tens alguma coisa? Porque, por exemplo, o Arninho Birger veio aqui, ele falou, pô, o Frei Junípero me pegava no meu pé, ele pegava aqui na minha orelha, né? Tu tens alguma lembrança com um dos freis? Sim. No Barão, era primário, mas eu já era meio irrequieto. E levei alguns safanões da diretora, que era a Dona Ilse, que era muito... Enérgica, rigorosa, que eu acho que ajudou muita gente, sim, né? Sim. Sendo dessa maneira. E na época isso era muito natural. Normal, não tinha... Né? Então, só que ele terminava na 5ª série. Na 5ª série. E existia até na época como um curso de admissão que tu podia pular. Eu não pulei, fiz a 5ª série. E depois fui para o Santo Antônio e aí o científico eu fiz no Pedro II. No Pedro II. Tenho passagens até hoje, de vez em quando, encontro pessoas que me deram aula ainda, olha bem o tempo, no Barão de Rio Branco. Imagino que elas eram recém-formadas no normal, que a gente falava, que tinha o científico e tinha o normal. Sim. Então elas davam aula, eram jovens. As famosas normalistas. Então eu tive aula com a dona Brigitte Fouquet. Olha que legal, que já veio aqui no Blumencast, que legal. Tive aula com a Margit. A Margit. Deu aula acho que no 3º ano. Com a dona Hella Altenburg. Poxa, que hoje é nome de escola, né? Exato. Né? E depois no Pedro II, no Santo Antônio, tive aula com Frederico, com... Eu acho que muita gente que tem mais ou menos a minha idade teve aula com ele, o Alfredo Peters, matemática, popular índio. O Frei Ervino era o jacaré, né, que também era uma pessoa rigorosa, mas, sabe, muito... Eu não diria amigo, mas ele era carinhoso. Entendi. Só que o que mais me marcou foi o Frei Fulgêncio. Sim. Ele dava biologia e era um ser humano, um assim, ser humano, né? Todo mundo fala do Frei Fulgêncio. E aí, quando ele gostava muito do corpo humano.
E quando a gente não ia muito bem na matéria, aí a gente fazia um trabalho de algum órgão do corpo humano, vamos dizer, aparelho respiratório, hoje nem chama mais assim. Eu vejo pela minha neta, é outro nome. E aí tu melhorava A nota. a nota, ele dava uns pontos a mais. Então me marcou muito, Frei Fulgêncio. Pena que eu peguei só um ano com ele e aí ele logo depois morreu. Ah, é? E aí eu não tive o prazer de continuar Puxa. estudando com ele. E ele está enterrado ali no São José, né? Exatamente. E dizem que é uma das lápides mais visitadas, assim. Exatamente. As pessoas se emocionam muito ali. Como eu sempre morei ali, É, né, na Petrópolis, que a gente vê Aham. o cemitério, então muita vela, sabe, Isso. chama a atenção que sem precisar ir lá, eu sei que é no túmulo dele. Dele, cara. Carinho, Ele- tamanho carinho que as pessoas têm por ele. Entre nós, os alunos, Aham. dizia-se, e eu não sei se é lenda ou se é fato, que ele era médico. Né? Então, Antes de virar Frei, no caso. sim. Ah, olha só. Então, isso era o O que comentário dizia, o que corria na boca miúda. na galera. Na galera. Mas ele era muito, e ele não que exigia, mas ele recomendava a higiene pessoal, como limpar o nariz e tal, com água de manhã, aquilo era horrível. Banho tinha que ser gelado, porque eu fui também um período semi-interno. Tu vai de manhã e só volta à noite para casa. Então tu estuda, almoça, estuda, depois tem atividade esportiva, coisa assim, e de noite ia embora para casa. Caramba, cara. E diz uma coisa, tu é de uma família de quantos irmãos, assim? Em casa nós somos em 4. 4? É, uma irmã, que é a mais velha, Mais velha. daí sou eu, o Emílio, aí vem o Renato e o Roberto. Entendi. Então somos em 4. Em 4. Então, e só uma menina, só a mais velha? Só a mais velha. Aham, poxa. E, cara, o que tu tens de lembrança do teu pai? Porque foi o teu pai que fundou a Flamengo, né? Sim. Porque muita gente fala do Agostinho Chiran, né? Ah, tem um total, né? Porque como família grande, mas porque eu convivi muito com ele, muito com a 15, muito com... Porque para ir para o colégio eu ia com ele, Aham. né? Porque o Barão do Rio Branco fica perto da Flamengo. Perfeito, é a Nereu ali, um pouquinho pra Sim. frente, a Alameda. Então eu ia com ele. Aham. Depois que cresci um pouquinho, já não ia mais com ele, mas ia com nós tínhamos um circular que fazia o nome já diz, circular, ele circulava. Então ele fazia Rua 7, entrava na Padre Jacobs, subia o Morro do Colégio Pedro II, passava ali na Tomé Braga, saía na Alameda. Ah, então ele não entrava na Padre Jacobs, entrava na Floriano Peixoto. Na Floriano Peixoto, Aí certo? subia o Morro do Subia Pedro. o Morro Tá. do Dom Pedro II, passava lá na Tomé Braga, ia na Pastor Alameda. Stutz, era Alameda. Aí o ponto final ou inicial, como é circular, era no Cinebush. Ah, Aí ele subia a Rua 15, a Rua São Paulo, entrava na Rua Paraíba e voltava pela 7. Então isso era super inteligente, pensa bem. As famílias tinham certeza de que aquilo era seguro, até pela época também, mas acho que hoje também funcionaria um ônibus circular, porque o próprio nome já diz. Onde ele te pegou, ele vai passar. exato, não Depois, tem erro, né? Não tem erro. Então, Verdade. até para quem não conhece, Aham. é fácil. Né? Verdade, cara. E como é que foi a ideia que surgiu lá do teu pai? Foi uma questão de oportunidade? De oportunidade. É mesmo? O meu avô, que é Rossmark, né, o pai da minha mãe, ele tinha... Meu pai era carpinteiro Na empresa? na empresa do meu avô, Na marcenaria? na marcenaria. Entendi. Não é carpinteiro, é marceneiro. Aham. E aí começou a namorar a filha do Do dono? dono. E aí meu avô tinha uma loja na Rua 15, e que como a indústria começou a crescer muito e ele não tinha mais interesse nenhum na loja, não sei se não dava dinheiro ou aquilo não satisfazia ele precisava se dedicar à fábrica, ele disse, eu vou fechar, queres?
E aí o próprio meu avô arrumou 2 associados para o meu pai, que entraram com dinheiro, e aí montaram a Flamingo. Então era, na realidade, o início da Flamingo foi 1º de julho de 50, que é o centenário de Blumenau, e o seu Max Altenburg e o seu Carbeck, né, que eram os 3 sócios. Junto com o teu pai? Junto com meu pai. Que aí começou a empresa e está aí até hoje. Poxa, e já começou nesse segmento de... Não. E aí, como é que No começou? começo, óbvio que eu não estava aí, né, mas é armarinhos em geral que a gente sabe, então tinha de tudo, eu acho. Mas era tipo, não era secos e molhados? Não. Era armarinhos? Não, armarinho, era roupa, meias, tecido? calça, tecido. Entendi. E aí, com o tempo, foi mudando. E aí, como Blumenau teve um boom muito grande de turismo, Turismo de compras. né, de compras. Então, por que isso? Muita gente me cobra porque não tem hoje. É bem fácil de explicar. As indústrias de Blumenau, como um todo, não só no ramo têxtil, nós temos uma vocação e temos algo que se chama qualidade. O que Blumenau e região faz, o Brasil, o mundo sabe que é bem feito. Né? Isso é um handicap da indústria. Então, só que como elas eram pequenas, elas vendiam para São Paulo, Blumenau. Sabe, a distribuição era muito pequena. Mas por quê? Porque elas eram pequenas. Então, para tu comprar uma toalha feita aqui, ou uma roupa de cama, ou uma toalha de mesa, nada mais fácil do que ir lá em Blumenau, onde se fabricava. Claro que por isso que o turismo de compra acabou. Isso, com o passar do tempo, essas indústrias foram crescendo e não podiam mais ficar na mão de um Comprador, né, de uma empresa ali que revendesse. Né, 2, 3, Sim. não era só o Flamingo, mas, sabe, restrito a um mercado. E elas foram expandindo. Então chegou um momento que em Manaus, ou em Rondônia, ou lá no sul do país, no Chuí, tinha os produtos fabricados em Blumenau, pela capacidade de distribuição que a indústria teve, até porque tinha que fazer. E aí já não tinha mais a necessidade de vir para Blumenau pegar, porque já tinha na sua lojinha lá na sua cidade. Exatamente, e aí nós fomos perdendo essa característica. atração. Que a atração era essa, achar né? tudo que fabricava aqui em Blumenau. Exatamente. E aí com isso acabou o turismo de compra. Não foi por outro... por que não? Porque a despesa que uma loja tem em Blumenau e a loja tem em Manaus é a mesma. Os impostos são os mesmos, é tudo igual. A mão de obra, eventualmente, em algum local é menor ou é maior, tal, mas isso não, sabe, no frigir dos ovos não é grande coisa. Então, não justificava, porque o preço aqui era o mesmo que em Curitiba, em São Paulo, em Porto Alegre. Perfeito. Então, essa vantagem que nós tínhamos de ter o produto, isso deixou de ter. Porque e aí o turismo de compra acabou. Acabou, né, cara? Que interessante. Porque isso é uma coisa que tem que deixar bem assim. A indústria de Blumenau sempre prestigiou o comércio. Elas não tinham posto de venda. Isso depois, com o passar do tempo, foi mudando, mas na época ela prestigiava o comércio de Blumenau. Então, quem vendia o produto fabricado em Blumenau, região, era o comércio de Blumenau. A indústria passava o bastão para o comércio, né? Exatamente. Agora é comigo, né? O comércio dizia. Perfeito. Tu falou da marcenaria Rosmar, que eu acho que eu li até no livro ali, do Desfile do Tempo, ou no Antigamente em Blumenau, que as pessoas passavam e sentiam um cheiro da madeira quando passavam na rua. Tem gente que até hoje, né, assim, claro que as pessoas já estão mais velhas, assim, mas elas comentam isso, assim, que algumas coisas que marcam a época, né? Então, como a indústria, ela sempre foi na Amadeu da Luz ou ela começou na Rua 15? Não. Ela sempre foi na Amadeu da Luz, né? Amadeu da Luz. As pessoas ela teve uma época que eu acho que não era ali, que isso com meu avô era pequeno, né? A empresa dele era realmente só uma marcenariazinha. E aí ele conseguiu comprar esse terreno ali e fez a fábrica ali. E que tem até hoje, né? Tem até hoje. Lá no Salto do Norte, né? Mais de 90 anos, provavelmente, por aí, né? Sim, claro. Muito legal. Porque a história do meu avô é bem interessante, até nós. Claro. A família fez um livro. Ele veio já agora em 1916, 18.
depois Da Primeira Guerra. Uhum. Ele veio da Alemanha? Veio da Alemanha e ele veio como ele lá trabalhava para a família Brack, que era uma marcenaria, e estava, à época, na Alemanha era difícil, estava horrível, né? E esse senhor Brack, ele veio para o Brasil e disse para o meu avô, só estou indo embora, queres ir por conta e risco teu. E aí meu avô lá não tinha nada, a coisa não ia para frente nem para trás. Famoso pior que tá não fica. Aí ele se aventurou, veio. Poxa. E aí trabalhou uma época com esse seu Brack. O primeiro, que é muito interessante do meu avô, que o primeiro emprego dele quando chegou aqui, porque esse seu Brack também estava aventurando, começando, então, né? Só, eu vou, agora se queres ir por conta e risco teu. E aí o meu avô foi empregado, chacreiro, do Vitor Konder, que era ministro da aviação. Claro. Né? Então, ali onde hoje é a Sênior, Sim. ali era a chácara do Vitor Konder. O Rotimboli, né? Por isso que chama ali... O bairro Vitor Konder. Exatamente. Então, esse ministro tinha uma chácara e meu avô era o chacreiro. Ah, é? Essa casa, mais tarde, quem veio a ocupar ela era o Stodik. Eu acho que sim. Sim, e até dizem que essa casa... Porque ela hoje tá lá, a casa. que é um residencial, né? Tem umas torres, né? Ela virou um salão de festas ali. Pena que ela está escondida. Tá, né? Verdade. Tu passa ali e não vê. Não. E eu não me lembro da casa, mas deve ter sido muito bonita. Sim, a gente fez uma matéria recentemente, assim, e eu vi umas fotos antigas muito bonitas, aí depois passou um tempo, ficou sem ninguém, ela ficou meio abandonada, e depois veio essa construtora e restaurou ela, e hoje ela é salão de festas ali, né? Mas dizem, não sei se tu sabes, que essa casa tinha uma passagem secreta. Não tá sabendo? E aí até que a gente quer chamar o Ricardo Stodik aqui para contar, porque ele morou na casa, né? E lendo os comentários lá do grupo do Antigamente Blumenau, ele mesmo contou que tinha uma passagem atrás da sala ali, tinha um móvel ali que era uma... Interessante essas coisas de antigamente, assim, né? Sim. Essas casas e tal. E era a casa do Vitor Eren, que mais tarde foi ser a casa do pai dele, né? Que é o Ivo Stodik, né? Sim, exatamente. Eu nem conheci, eu acho que ele morreu muito cedo. Muito cedo, E o avô dele era o Ernest Stodik. Esse viveu bastante. Da Melman, né? Também, um dos sócios da Melman, né? Distribuidora catarinense. Bacana, cara, que legal. E aí falando então da Flamingo, a Flamingo começou, né? Em 50, como armarinhos. Armarinho em geral, e com o passar do tempo... Foi-se... aí... Porque depende do vento do comércio, tu tem que te botar a vela para aproveitar o vento. Exatamente. Então nós chegamos a ter roupa, N coisas. N artigos. Só que chegou um momento que nós não éramos bons em nada. O famoso pato. Não sabe andar, não sabe voar, não sabe nadar. E aí a família na época sentamos e chegamos à conclusão que vamos fazer o que nós sabemos. E aí nós optamos por cama, mesa e banho, que também tinha aquele detalhe do turismo e tal, né, que deu uma alavancada grande para a gente. E aí a gente optou por isso, cama, mesa e banho, que hoje no Brasil e no mundo, dificilmente tem uma empresa que só trabalha com cama, mesa e banho. Sabe, o cama, mesa e banho é um setor. Sim, é um apêndice, assim, né? É um setor. Nós somos uma das poucas empresas que é especializada. Especializada. Que legal, Emílio. Claro que agora, hoje em dia, nós também estamos tentando não, já estamos fazendo, e já faz 15 anos, sei lá, voltando para casa. Né? Então, tu tem decoração, tem algumas utilidades. E aí a gente procurou ter um nicho Flamingo assim de uma qualidade superior, um nível superior, sabe? Nível isso premium. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Porque quando eu vou comprar numa loja e aquele produto dá um problema, eu não quero saber a marca daquilo. Quem me vendeu, eu reputo como responsável. Sabe? Perfeito. Não é a Valita, a Arno, sei lá o quê. Não. Eu comprei na Flamingo, o Flamingo te vira. Exatamente. Tu tens que resolver o problema, se deu um problema. Então, isso eu aprendi com meu pai, que deu um problema,
Ah, tá bom, vamos considerar. Mas deu 2, deu 3, não trabalha mais com essa marca, porque não, ela vai depor contra o nome que a gente procura. Vai queimar a imagem. Manter, né? Perfeito. E tá aí o exemplo, 72 anos. E quando que vocês tiveram essa conversa aí sobre vamos focar em cama, mesa e banho? Que ano que era isso, mais ou menos? Agora me pegasse, mas já faz 25 anos, no mínimo. Né? Pô, muito tempo, cara. Porque meu pai já morreu, meu pai morreu em 84. Certo. Eu não me lembro se o pai já estava junto nessa decisão. Eu acho que ela foi depois. Mas a gente já estava sentindo que o leque estava muito grande. Então a gente perdia... É o tal negócio, não era bom. Não saber, né? Exatamente. Tipo Então, assim, pelo que a Flamengo é conhecida? Não, naquela época ali... Não tinha muito, não não era top tinha. of mind, né? Não. Não, hoje não. Tu bateu o olho Flamengo, tu já sabe que é cama, mesa e banho, né? Exato. Então... E por que o nome Flamengo, cara? Da onde que veio? Aí meu pai disse que os 3, que eram os 3 sócios, né? O seu sim. Carlos, o seu Max e o pai, eu acho que foi o seu Carbeck, Tá. que disse, o que vocês acham de Flamingo? Pô, e é um nome legal. É uma ave que ela é flamingo, o nome, em japonês, em russo, em português, em espanhol, é flamingo. Entendi. Sabe? Não... Sim, tipo, diferente do cachorro que é dog em inglês, não, Flamengo é Flamengo. É Flamengo no mundo. Claro que na época provavelmente eles não pensaram nisso, mas olha que cabeça, né? Visão de longo prazo. Flamengo é Flamengo em qualquer língua. Já bate rápido ali. Foi isso então, mais uma questão do nome assim, do que o animal representa tal coisa, não. Pô, é um nome bonito, um nome simpático e tal, e aí foi. E que engraçado porque quando eu olho, eu por ser blumenauense, né, e quando eu nasci já, Flamengo obviamente já estava há muito tempo já no mercado, né, sou de 91, então eu parece que eu lembro mais da Flamengo, a loja Flamengo, do que Flamengo animal, sabe? Quando alguém fala Flamengo, pra mim eu lembro mais da loja de cama, mesa e banho do que do animal Flamengo, sabe? Porque, pô, eu cresci, né, vendo, assistindo. Eu tenho alguns filhos de amigo meu que nem sabiam ler direito, né? Aí eles se proseavam, olhavam para mim e diziam, o que está escrito lá? Flamengo. Claro que era o desenho, ele sabia que era Flamengo, mesmo sem saber ler ainda. Mas hoje não é usado. Já foi usado alguma vez sei lá, silhueta da ave, alguma coisa assim? Já usamos uma época. Mas não foi muito tempo, né? Não. Sempre foi mais assim, aquele F mais trabalhado, né? Até por curiosidade. Hoje, claro que aquilo evoluiu, não é mais o que a gente teve durante muito tempo. Mas aquele que usamos durante muito tempo foi criação do Sérgio Murado, de Beto Carreiro. Ah, para, que massa. Ele teve o começo aqui em Blumenau. Ele era uma agência de propaganda. Exatamente. Ele atendia... E até bem focada no têxtil. Exatamente. Né? No catálogo têxtil. Ele atendia Sulfabril, Teca... Eu não sei que todos, mas atendia muito a empresa grande de Blumenau, que deu um impulso bom para ele. E ele um dia bolou aquela maneira das letras e deu de presente para meu pai. Poxa. Sou Agostinho, olha aqui, ó. Caramba. E aí nós começamos usando. Foi o Sérgio Murado, depois Beto Carreiro. Beto Carreiro que criou aquela grafia. Criou aquela grafia. Porra, que show, cara. Não sabia. Baita curiosidade. E deu de presente. Que legal, cara. Poxa, e realmente foi assim, de todas as grafias foi a que mais ficou, mais tempo ficou, né? Nós mudamos agora faz, sei lá, 4, 5 anos. Sim, verdade. Foi que é uma evolução. Sim, normal. Ela mais ou menos ficou mais clean, assim, né? Exatamente. Pô, bacana, cara. E tu tava falando do teu avô materno, mas tu tava no off falando do teu avô, eu acho que o paterno, que ele veio para cá em 1849? 1849, Frederico Schramm, que seria meu pentavô, né? Olha. Chegou em Gaspar. Para quem é da região, ele é ali na margem esquerda, que foi a primeira capela católica do Vale de Itajaí, foi construída por esse Frederico Schramm, que eles eram muito católicos, a família Schramm. Vieram da Itália, do Tirol? Não, veio da Alemanha mesmo. Mas Alemanha. Eram católicos, né? Porque geralmente na Alemanha é mais luterano, né? Mas eram católicos e ferrenhos, assim, sabe? Até meu pai, quando casou com a minha mãe, que era luterana, isso deu um reboliço, um rebu. Sabe,
né? Aham. Por que não sei, mas... Cultura, né? Normal, né? Religião bobagem, diferente. né? Sim, Mas- sim. Hoje a gente vê assim, mas na época era muito forte, e né? até como curiosidade, né? A gente às vezes não entende isso, mas aí quando ele morreu, a minha mãe inventou de fazer o velório em casa, e daqui a pouco chegaram as irmãs dele, se não podia trazer um padre para, sei lá, para encomendar. Porque além do pastor, que fosse também um padre. Claro, pois não, fique à vontade. Tu vê como isso... Perseguia, assim, né? Era forte, né? Para eles era importante, às vezes para nós não. Exatamente, Né? cara. Pô, que legal, cara. E ele foi, então, o que fez a capela lá, né? Foi a primeira capela católica do 1849. interior do Vale do Itajaí, foi feita pelo Frederico Chan. Frederico Chiran, cara, que massa. E aí falando então, né, voltando um pouquinho então pra tua época, né, logo tu começa já, porque o teu pai já tinha loja, né, Já. então assim, tu se forma ali no científico ali do Pedro II Não, e tu já, antes ainda, Não, eu já trabalhava o que tu fazia? desde os 14 anos. É que antigamente, para tu pagar os compromissos nos bancos, não, sabe, tu tinha, vamos dizer, tu recebia do Picata da Artex, que era no Banco Brasil. Estou chutando. Sim, sim. Recebia da Teca, era para pagar no Banespa. Recebia da não sei o que, era para pagar no BED. Então tu tinha que ir de banco em banco para fazer. Então eu fazia esse serviço. Famoso estafeta. Isso já com 14 anos. Aham. Né? E isso era um tipo assim, como é que tá? Deixa eu ver o boletim. Né? Ah, tá ruim? Vamos fazer o serviço de banco. Ah, é? Melhorou as notas? Tá bom? Disse, não, tá bom, então não precisa fazer. Né? Então, normalmente, eu estava fazendo serviço de banco. Aí tu já sabe como é que era o boletim do Emílio. Cara, mas isso aí já foi te dando aquilo que a gente estava falando sobre as gerações, né? Então, como tu tava colado ali na loja e no movimento, tudo aquilo ali já foi te criando aquele amor, né? Sim, pelo negócio, pelo comércio, né? O fato de fazer o serviço de banco, que obviamente, Blumenau não era, né? Sei Sim. lá quantos habitantes tinha, mas todo mundo me conhecia também. Não como o Emílio, mas o filho do Agostinho. Então eu chegava nos bancos, o caixa me conhecia. Então eu fui aproveitando essas facilidades. Então, como que eu ia ter que ir em todos os bancos, o que eu fazia? Eu começava ali no hoje Santander, que era o Banespa, e ia lá naquele caixa que eu conheci, só depois, porque é pagamento com cheque, né? Eu deixava lá e depois eu passo. E ia subindo, então o BESC, que era o último lá em cima, lá eu fazia e depois voltava só recolhendo. Só recolhendo o canhotinho. Ganhava tempo, porque uma vez feito o serviço de banco eu estava liberado. Ah, entendi. Aí podia ir para casa, podia Fazer jogar tênis, podia... Sim. Né? Que massa, cara. E tu como criança, assim, o que tu gostava de falar? Falasse jogar tênis, né? Era o que tu gostava nós de fazer? pegamos uma fase boa de tênis, eu tive uma fase boa de natação. Então eu inclusive cheguei a jogos abertos. Oh, que massa. Então a gente tinha Um físico bom, né? E uma competitividade legal, né? E Então, tu treinava no Tabajara? no Tabajara. Eu acho que era a única piscina que tinha na época. Eu acho que sim. Pode ser. Depois, com o advento, que também é algo que o meu pai teve uma participação grande, que é o Bela Vista. Né? Depois que foi feito piscina e tal. Sim. Mas na época era só no Tabajara e a gente treinava lá. Até o treinador da época era um senhor que chamava Arnaldo, que era um funcionário do Banco Brasil. Então ele a gente só treinava a partir das 5 horas, quando ele saía do banco ia lá. Então nós tivemos gente que hoje o Jacaré, o Marcos Vermut nadava, o Krebs que nadava, eu, a Roswitha Miller que nadava, tinha o seu Ressel, tudo que tu não conhece, mas que faziam o Rolf, a Ingrid e o seu Ressel, eles faziam saltos ornamentais. Poxa. Sabe, isso na época ganhava tudo, sempre, porque eles eram do Rio. Então quando vieram para cá... Já vieram com aquela já, prática, né? Então... Que massa, foi né? uma época boa. Sim. E com relação ao prédio da Flamingo ali, né? Porque antigamente ali eu acho que era aquela Katz, né? Aquela Era confeitaria. o Kickbush, né? Kickbush, Eu nem peguei a época do Katz, mas era o época da colônia isso, né? Era o Kickbush, que era uma
Secos e ser a Molhados. minha, Secos e Sim, Molhados. que também ficou muito Famoso, tempo. Sim. famoso. O neto tava aqui, o Henrique Kickbush. O neto Que legal. do Ernest. E Seu filho Ernest. do Klaus. Seu Ernst. É. Que eu conheci, Aham. claro. Deve ter conhecido muito também o próprio Klaus, né? Que era o Klaus e a irmã que ficavam ali Eu no me lembro balcão. mais das irmãs, que eram duas. Eram duas? Duas. É. duas. E irmãos também eram dois, né? Só que um ficou pouco tempo, depois foi pra Curitiba ali. Foi, Que eles aquele- faziam entrega de... E ele foi ser, tipo, como se fosse um cientista, assim, Exato, da ele parte é de bem- alimentação. Ele é bem conceituado. Aham, isso mesmo. O Cláudio também, eu convivi e tal. Depois até na hora de a gente comprar lá, tal, a relação era com ele. Então, o que aconteceu ali? Aquele onde hoje é o prédio da Flamingo, aqui tinha vários donos, Entendi. né? Então, aquilo que aconteceu? Meu pai foi comprando o teu terreno, depois o outro, Sim. sabe? E Porque a Flamingo inicialmente era na lateral, era mais na Rua 15, né? na Rua 15 e era tudo alugado. Tudo alugado. Né? Aí ele comprou de uma... Porque o prédio onde nós está eram umas histórias muito loucas, assim. Tinha... Lá na hora de comprar, nós compramos da família Zartleben, Meu. só que o prédio, ele era o mesmo prédio, ele tinha, assim, uma divisória, mas a parede era uma só. Então eu não conseguia derrubar sem derrubar esse prédio. Meu Deus. Sabe? Aí tivemos que tentar comprar também, ou negociar e tal. Aquilo para conseguir foi Era uma... é uma engenharia. Entendi. Então, claro, para conseguir o seu Kikbush, Aham. sabe? Para convencer ele, porque aí a empresa já estava assim desatualizada, vamos Sim. dizer, porque já começou a aparecer supermercado. Nossa, blá, blá, sim, isso, sim, né? foi evoluindo, né? Foi evoluindo e eles ficaram naquele... Foi diminuindo também, né? É. Aí fecharam, acho que 2006, que daí ficava só mesmo mais ali bem na lateralzinha, né? Aquilo foi uma maneira de nós viabilizar. Só, Klaus, nós vamos construir... A primeira coisa que a gente construiu ali foi a loja dele. Para ele não ficar... Aham, sem, Né? sem Então receita. nós também e tal. construímos em etapas. Até porque não tinha dinheiro para fazer Sim. isso. Tanto é que depois, para poder realmente fazer o prédio como ele é hoje, nós fizemos um condomínio, sabe? E fizemos várias salas e vendemos para poder fazer. E com o dinheiro das salas, daí... Construir o prédio. Entendi. Então hoje já é assim. Tem várias salas lá, né? Tudo escritório. Né? Sim, Tudo escritório, tem comercial. a rádio, um massa lá, né? E Isso. tudo mais, aham. Então, Sim. E inicialmente foi feito quantos pisos, quantos pavimentos? Pra depois ele ser o que ele é hoje, ou ele já de cara... não, já foi assim. Ah, entendi. Claro, só que nós construímos em etapas, porque como eram... É, uma esquina, né? É uma esquina, mas tinha o prédio do Kikbush na ponta, então nós fizemos uma espécie de um U. Um U não, um L. Sim. Construímos ali para poder tirar o Kikbush daqui, botar lá e poder derrubar. Para ele não ficar... Sem assim, porta aberta. E eu vou para onde? Né? Exatamente. A sorveteria Flórida também era ali? Não. A Flórida é onde hoje Um pouco mais pra era a pastelaria chinesa. Só que aí vem a história. A sorveteria Flórida, essa família Zartlem, que detinha ali um pedaço da Flamingo, né, dos prédios, que eram os donos do Flórida. Ah, é? Né? Então isso entrou, aquele prédio onde é hoje, não sei o que está ali, mas é uma pastelaria também. Acho que também, aham. Né? Ali, se tu for olhar, nós construímos um prédio no fundo que liga com aquele, que entrou em pagamento para elas, para a família Zartlem e Teixeira. Entendi. Né? Então, Tu vê, foi né? tudo... E o próprio livro conta isso, né? Que é um rolo só, né? Um emaranhado ali, né? A própria professora fala, né? Que, cara, teve coisas que eu não consegui porque foi um monte de comércio ao longo do tempo ali que não dava para trazer, né? Na mesma linha, né? Exato. É verdade. Sabe? cara. Então, para viabilizar essa construção ali foi difícil, sabe? Tanto é que tem uma curiosidade. A nossa garagem, que tu entra pela Alameda, ele entra num prédio ao lado.
Ah, é? Não é no prédio da Flamingo? Não, é no prédio da Flamingo, mas através da Flamingo tu entra na garagem do outro prédio. Por quê? Era esse prédio, que era uma parede só. E aí, para que o dono era o dono da Fabril, o Gert Fritz, daí o que eu vou dar para ele para derrubar o prédio dele? Quer dizer, uma coisa louca, né? Aí eu fui lá e propus a ele que nós íamos pôr na escritura, se eu pudesse derrubar o prédio dele, e que ele teria acesso para a garagem dele através da nossa. Isso, inclusive, está na escritura, tudo direitinho. Não sei o nome disso. Né? Eu acho que é servidão, sei lá o quê. Entendi. Mas esse, vamos dizer, foi o açúcar para ele deixar de derrubar o prédio dele. Para ele ter essa entrada. Depois ele teria acesso para a garagem dele. Tanto é que hoje é assim. É assim, né? Que interessante, né? Essas coisas que... Essas- as conversinhas, né, cara? Aí vem a coisa do comércio. Da né? negociação. Da negociação. Exatamente. É Eu que cedo aqui, te dou Claro, ali se e tu tal. pensar que tu vai ganhar sempre, esquece. Exatamente. cara. Sai fora, isso não É existe. verdade, né, cara? Cara, quais são as tuas lembranças do comércio, dos comércios da 15? Tu acabou de citar o Kickbush, né? Que foi um baita comércio, né? Willy Zivert, isso foi Zivert, né? Aham. um ícone. É, Eu conheci razoavelmente o seu Willy, até porque era vizinho do meu avô, né? Sim, Ali na Getúlio Vargas. verdade. E eram amigos, né? Sim. E era uma loja icônica, né? Tem de Meu tudo, né? Deus, tem de tudo. E o seu Willy era muito comerciante. É, né? Ele era muito dado, ele caminhava feito um louco. Poxa. E, Compridão, né? Altão. Sim, e ele praticamente todo dia ele dava uma volta na 15. Ele chegava, isso é legal. Às vezes tu pegava ele na frente da Flamingo, lá olhando as vitrines. Bom dia, boa tarde, boa noite, seu Willy. Aí ele dizia, estou pesquisando meus concorrentes. Quer dizer, ele Olha era, só. sabe, um figuraço. Eu gostava muito dele. Tanto é que eu fui 2 vezes presidente do CDL e uma vez eu fui em 84, por aí. Então eu era muito jovem. E ele fez um Incentivava, discurso lá assim? de boas-vindas, me incentivou, foi muito legal, sabe? massa, cara. Tu ser incentivado por uma pessoa que tu admira, né? Que era o ícone do ícone, né? comércio, né? Outra Exato. pessoa que me ajudou muito nesses termos de incentivar, de ajudar, De não te ver como concorrente, né? Não, de dizer, porra, nós precisamos renovar. Aham. Né? Que o fato era esse, era uma renovação. Sim. E o seu Heinz Breitkopf, Ah, é? meu Deus. Sabe, na época que eu fui presidente, o comércio de Blumenau abria às 7h30 da manhã. Poxa. E isso na época já não casava mais com o movimento. Ninguém chegava na loja às 7h30 da manhã. Certo. Né? E aí, bom, precisamos mudar o horário. E eu me lembro disso direitinho. Botamos em votação, começou uma briga que uns queriam 9 horas e outros queriam às 8. E não chegava Um denominador comum. num denominador. E o seu Breitkopf estava do meu lado, aí ele botou a mão na minha perna, por baixo da mesa, e disse, Emílio, queres ver isso aprovado? Propõe 8h30. Aí eu deixei ainda um bate-boca lá de 8, 9. Eu disse, porra, eu tenho uma proposta. Que tal 8h30? Pronto, 100% de aprovação, aí passou. Depois, com o tempo hoje é 9 horas, né? Mas é coisa de ajuste, né? Mas tu vê que, de novo, uma orientação Exato, de alguém experiente, que mais sábio. experiência, que Perfeito. sabia. O Breitkopf ficava bem no comecinho da 15 ali, né? Exato. Do lado ali do Edifício América ali, né? Exatamente. Bacana, cara. Ali tinha aquela oficina Tinha de DKV. Ele tinha oficina de DKV ali. O meu pai teve DKV, depois foi para a Volkswagen. Volkswagen depois. Muito legal. Um dos primeiros comércios, assim, né? Era eles, a blusa. É. Eu não sei quem é mais antigo. Eu acho que o Breitkopf, ali no começo da 15. Tinha o... Depois foi ter o americano, né? Que daí eu acho que era Ford, né? Aí era Ford, era carros importados. Eu não cheguei a pegar Sim. essa época. E o Chevrolet aqui no finalzinho aqui Que da era 15. da família Willich. Willich, isso aí. É isso aí. Muito legal. E que mais que tu lembra, assim, de comércio, assim, da tua época? Da Rua 15, Época de ouro, né? foi genial. Nós tivemos
Eu, assim como guri e tal, quer dizer, é mais recente, né? Mas tivemos lojas. Hoje, se tu andar na Rua 15 de gente com essa idade aí, de 70 anos, acho que tem poucos. Então, hoje nós temos, que eu me lembro, a Relojaria Universal, Pô, é verdade. que é antiga. Verdade. E- Temos que trazer ele aqui. E sempre a 100 por hora, né? Porque é legal de ver. Aham. Ah, O pessoal da Melman era uma Era- sociedade, assim, né? Não sei, ele, mas, tinha, eu acho que era... mas na época do Ranchadra é que ele tava Era. bem ativo, eu assim, acho né? que eram 3 famílias. Sim, sim. Mas o Ricardo Stódigo, o vô dele, eu acho que era sócio dele também. Era. O próprio Hans, né? O Nena veio aqui e falou muito da época que o pai dele era... família Chadra, que era o- Stódigo, e eu acho que era o Fritz, Isso, Só se for do- era sim. Uhum, isso mesmo. que eram os 3 sócios da empresa. Exatamente. Que aí ali também, naquela época do turismo de compras, Meu Deus, Deus, bombou, né? porcelana, né? Caneca de chopp, essas coisas tudo ali era forte, né? É que o que acontece no comércio? A gente tem, depende da época, tu tem um caixa forte. Só que esse caixa nada mais é do que um depósito, porque as duplicatas vão vencer lá na frente e tu precisa ter esse caixa para fazer frente àquilo, não, sabe? Então, muitas vezes a gente se entusiasma com aquele volume de caixa que tu Acha tem, que tá e aí sobrando. tu começa a construir, começa a fazer isso, fazer aquilo, e tira esse dinheiro do giro. Certo. E aí traz dificuldade depois lá na frente. É só dar uma queda nas mercado, vendas, no mercado, te pega de calça curta. Verdade. Então isso Tu acha que aquela construção do castelinho pode ter sido isso? provavelmente ajudou, né? Ah, entendi. Porque realmente foi uma construção bem cara, assim, Não, né? e Foi linda, né? uma linda, que é um dos uns símbolos, né? Mais fotografados de Blumenau e de Santa Catarina, né? Exatamente. Então, pra gente fica a herança positiva, mas que Claro. deu, né? Deve ter dado Pode ser até que não, mas Sim. é o que normalmente É, acontece com vocês o estão comércio. no Nós meio tivemos ali. muita dificuldade também na Flamengo e exatamente por isso. Entendi. Nós tivemos uma época que nós montamos uma loja em Foz do Iguaçu, que era a época de turismo de Sim. Argentina. Meu Deus, aquilo lá quase nos arrastou por... Como teve isso, né? Várias empresas, né, que colocam uma filial em outro lugar e aquela filial lá, porque tu precisa alimentar, é como uma criança, Claro. né, cara? Não, mas ela não tá te dando é o lucro que eu digo, tu tirou do garantido caixa aqui. E aí lá na frente deu uma crise, Uhum. o argentino não veio mais, porque isso é relação de câmbio e tal, acabou-se. Que loucura, né, cara? É bem assim, é bem Aí maniado. quando tu olha, tu não tá com água aqui, Uf, ela já passou. Já passou forte, né? E, bom, ali perto da Flamengo, tu deve ter ido muito no Cinebush, deve ter ido Sim, muitas sessões. Cine Bush, eu cheguei a... Não um relacionamento óbvio, porque não, eu era um piá, né? Aham. Mas o seu Federico Bush, sentado numa cadeira de palha na frente do cinema, que foi prefeito, foi Sim, tudo, né? sim. Então, Ele tinha uma casa aqui na Rua 15, né? é Aquela onde casa é meio hoje assim, o Casas Bahia. Schumann. Não, Schumann. Aham. Ali em cima morava ele. Eu conheci melhor a viúva dele, a dona Cora, porque ela viveu Muito mais tempo depois. bem mais. Provavelmente era mais jovem. Tá? Aham. Mas ele, eu me lembro assim de É? ver ele sentado e tal, que foi na época um empresário poderoso. Cara, a gente fez uma pequena matéria sobre ele, assim. Ele inovou muito, ele foi pioneiro de muita coisa. Ele trouxe a primeira linha de ônibus para Blumenau. Primeiro automóvel. O primeiro automóvel foi dele. Eu acho que a Força e Luz. Força e Luz. Foi lá, sim. Usina Assalto foi. Perfeito, coisa foi sim, dele. exatamente. Então, Alguma coisa com a Companhia Fluvial de Navegação também, ele teve... Ele foi se não me pioneiro. engano, o primeiro barco movido a vapor, ou sei lá, alguma coisa, a combustão, foi ele que trouxe para cá, assim. Ele foi trazendo um muita coisa. empresário de... Sim, de muita visão, né? E apostando, né? Cara, deixa eu te perguntar também em relação aí algumas mudanças que foram tendo ao longo do tempo na 15, né? Tu tava junto com o Arninho naquela revitalização da Rua 15, que foi grande, aquilo ali em 2000, né? Eu não me lembro as datas certas, Aham. mas foi uma luta que aí 90% daquilo foi o Aninho que fez, que saiu de porta em porta. Vamos dizer que eu ajudei em 10%. Aham. Né? Aquilo foi uma luta do Arno que
Ele falou... E tá aí o resultado. É né, verdade, que é uma cara. maravilha. Ele falou que teve até uma charge no Santa, assim, que o pessoal falava assim, e o Arninho tá vindo aí, fecha as portas. Ele Provavelmente do carro, né? Isso, do carro. Mas foi uma luta que ele abraçou aquilo e tá aí o resultado. Muito massa, né, cara? Até hoje, né? Rua 15 agora até querendo trazer essa revitalização ali, né? Com essa pintura, né? Tomara que dê certo, né? Eu acho que vai. Meu, tomara, cara. Eles Torço muito. estão esperando para ver se... O resultado, É sim. que com o trânsito que tem... Sim, é um vai- fluxo alto, né? Só que, pô, se é pintura, dá para fazer de 3 anos. Exatamente, né? Então... Um cara, nunca tinha me ocorrido isso. Um cara, eu vi numa reportagem, ele comentou assim, eu achei interessante esse tino dele, assim, e se virasse a pedra? Porque do lado de baixo não tá gasto, né? Eu passei essa sugestão pro prefeito, ele disse que não dá. Ah, é? Por que será que não dá? Não Porque sei. a pedra é o mesmo, né? Se ela é mas vermelha, ela é vermelha em todo, né? Mas ela é porosa, ela absorve. Então eu não sei se lá embaixo Também também passou? tá, porque a pedra é bem porosa, até que isso é bom, porque absorve, né? Absorve, deixa- a água e tal, ajuda. Deixa mais permeável, né? A chuva, né? Bom, mas enfim, tá sendo feito aí alguns testes, né? Tomara que dê certo, né? E que os pelo nossos que eu vi- rebatimentos das construções históricas E voltem. aquilo é lindo, né? Muito massa, Lindo. cara. Legal pra caramba, né? E até se tem pouca história, pouca foto, porque tu vê, anos 2000 não era tão antigamente assim, né? Já se tinha bastante máquina fotográfica, né? E se tem poucas fotos daquele Isso é rebatimento. uma coisa que daqui a pouco as pessoas... Nós devíamos criar em Blumenau eu não sei, um arquivo. Nós agora estamos fazendo, e tu vai provavelmente chegar lá daqui a pouco, que é a trilha do patrimônio histórico. Sim. Então nós estamos fazendo um site disso, que é um acordo que nós fizemos com o Sebrae. Isso já é coisa de, sei lá, 4, 5 anos atrás, que a gente vem batalhando, até que o Sebrae comprou essa coisa. Claro que não é de graça, né? Mas o Sebrae pagou a metade, nós pagamos a metade. Nós, que eu digo, é o Sim de Loja, lojas. né? Uhum. E Só o Sim de lojas. só o Sim de Tá. Loja. Ficou maravilhoso. E aí nós estamos criando um site disso, da trilha. E nesse site nós vamos colocar à disposição todas as fotos que esse fotógrafo fez. E pôr à disposição para quem quiser usar, que são lindas, maravilhosas. Deve ter 200, 300 fotos, né, que se aproveita 50. Meu. Só que tem fotos maravilhosas. E aí nós vamos pôr à disposição para quem quiser, respeitando sempre O crédito do fotógrafo. do fotógrafo. Maravilha, obviamente, claro, né? com certeza. Porque foi ele que fez. Claro. Né? Então, isso deveria ter um arquivo, um lugar que fosse possível, sabe? Tu quer fazer um folheto, tu quer fazer uma chamada do Lumencast e tal, e querer usar uma imagem, ter onde achar isso. É verdade. Hoje a gente, né, tem o arquivo histórico, mas que até hoje está sendo reformado, né, e não é totalmente digitalizado, né? Eles têm muita coisa, mas não está digitalizado, né? Porque falta também recurso humano, né? Tipo, não tem como... Porque isso nós estamos falando de fotos bem antigas. Bem né? antigas. Mas essas, eu não sei. Mas tu vê, por exemplo, o próprio Jornal de Santa Catarina doou todos os filmes e negativos dos mais de 50 anos. Então tem coisa de muito antigamente, assim, não tão antigamente, dos últimos 50 anos. E coisas, sim, do começo dos anos 2000, sabe? Só que quem é que vai lá, foto por foto, digitalizar, né? Lá parece Tem que a que ter um professora banco, né? Sueli disse que tem 2 ou 3 estagiários para fazer isso. Então é muito material para pouca pessoa, né? Para Sim. poder fazer esse trabalho, né? Que o lugar a gente já teria, que é o arquivo histórico da cidade, né? Um centralizador, né? Um diretório único, né? Mas a gente não tem como buscar rapidamente, lá do conforto de casa, acessar o site do arquivo e ter aquela foto, né? Tu vai ter que ir lá. Na trilha nós vamos Muito colocar massa, que isso. legal, então cara. tu vai lá, tu quer ver as fotos, vai lá, Animal. pode usar uma lá. Que show. A única obrigação é o Acreditar crédito do fotógrafo. Maravilha, cara. Mas vamos dar mais detalhes um pouquinho mais pra frente aí, porque essa é a novidade, né?
Então, assim, da renovação ali bem legal. E teve também essa da Kurt Ehring, né? Também teve participação. Aí, o que aconteceu? Em 2013, então, após a Rua 15, a gente criou. Porque aí essa preocupação do centro da cidade, nós, em termos familiares, obviamente, o presidente do Sinduscom era o meu irmão, o Renato. O presidente do Sindiloja era o Emílio. E presidente da Secov era a Soraya Vasselay, que é a família Vasselay, e meu pai, e sabe, eram muito amigos. Então a gente, sábados, às vezes domingo, meu pai tinha uma chácara em Gaspar, lá onde ele nasceu, então churrasco e tal. Onde as famílias conviviam. E aí, obviamente, a Soraya estava junto, eu estava junto, meu irmão. E chegou uma época que a gente tinha uma preocupação de que o centro de Blumenau estava caminhando para o centro de São Paulo, de Curitiba, de Florianópolis, Porto Alegre, meu Deus. Sabe? E o que a gente podia fazer para que não chegasse lá? Quer dizer, acordar, porque depois de... Que o negócio a tá vaca feio, foi pro Bejo. é difícil recuperar. É difícil. Aí nós começamos vamos fazer um movimento, sei lá o que tal. Aí o meu irmão, que é engenheiro e tal, e a Soraya, que é metida no negócio imobiliário, disse, na primeira coisa, vamos, as 3 instituições, vamos fazer esse troço, né? A Soraya era valente, que era Aí vamos contratar uns arquitetos. E aí entrou a Soraya conhecia, o Renato conhecia, e aí nós contratamos 2 arquitetos que nós contratamos. Aí disse, o que nós queremos fazer, isso. E eles se entusiasmaram e contratamos. Na época não foi pouca coisa, foi bastante, mas pelo trabalho que eles fizeram, eu diria que foi muito pouco, porque eles cobraram, eles entraram também por amor, assim, pelo carinho da cidade. E isso ali levou, entre terminar, 1 ano. Só o projeto. Só o projeto. Então, o que aconteceu? O primeiro passo que eles fizeram, eles levantaram tudo que tem na Rua 15. E eu me lembro bem que na época eles comentam, porque aí todo mês, nós nos reuníamos 2 vezes. Primeira quinzena, segunda quinzena. Não era grande, eram os 2 arquitetos, era o Renato Jung e eu me esqueci o nome dele. E nos reuníamos, e aí eles primeiro o que fizeram? Levantaram tudo, e eles fizeram um comentário, Emílio, Renato, Soraya, a informação existe. O problema é onde? É na prefeitura, mas uma parte está no departamento financeiro, a outra está no planejamento, a outra está no histórico, a outra... Mas conseguiram levantar tudo que tinha na Rua 15. Então apareceram coisas assim que a gente nem imaginava. 4% dos blumenauenses moravam na Rua 15. Que não era bem no centro, né? Não era bem na Rua 15, mas era numa transversal. Sim. Sabe? Coisa que a gente imaginava que não tinha. E aí, onde era adensado, era Vitor Conde, Ponta Aguda e a região da Alameda, onde tinha muita gente morando. Da região central daí. Da região central. Então nós nos limitamos ao centro. Por isso o nome Centro Vivo, para não deixar morrer o centro. Perfeito. E aí foi esse 1 ano para fazer o projeto. E aí nós acabamos o projeto depois de 1 ano, e o prefeito na época era o Napoleão. E aí eu me lembro que a primeira pessoa que nós levamos, nós fizemos uma reunião com ele, secretário de planejamento, ele, mas tinha mais pessoas, e entregamos para eles, até aqui a nossa contribuição para a cidade. Só que, como tudo
que a gente faz, tu tem que fazer barulho. Eu disse, senão aquilo vai para uma gaveta e um abraço para o gaiteiro. Bem isso aí. Nós fizemos painéis e levamos isso para FURB, apresentamos na Faculdade de Arquitetura e Engenharia, levamos para o shopping Neumarket, levamos ali para a galeria da loja Hering, apresentamos na Câmara de Vereadores, apresentamos em algum Rotary, sabe? Para tu achar, vamos dizer, parceiro, que eu digo, gente que... Que apoie, né? Que incentive. Que legal, tal. Pô, isso é legal para Blumenau, tal. E claro que demorou, mas hoje nós já temos a Curtering, que é dentro da filosofia do... Porque, na realidade, quando tu faz um projeto, muita gente pensa que isso já é um projeto para executar. Não é. É um projeto... É um conceito, né? É um conceito. Quer dizer, a partir dali, tu tem que partir para o projeto executivo, que aí envolve N coisas. Sim. Então, tipo, na Curtering, até chegar na Curtering. E um detalhe muito importante, a prefeitura, com o projeto do Centro Vivo da Curtering, não gastou R$1. Isso foi uma emenda parlamentar do Dalir Beber, que era senador. Eu me lembro que um dia estou ali na loja, na calçada, que infelizmente sou fumante, então eu estava na calçada, ele ia passando. Senador, né? Eu disse, Dalir, vem cá. Aí eu já tinha um pedaço disso impresso, mostrei para ele e tal, eu disse, pô, faz uma emenda, cara, para ajudar isso aí. Ele fez e está aí. Porra, né? Então, muitas vezes a gente malha, mas eles têm, os deputados, sim. Os senadores, eles têm esse poder, eles têm lá um caixa que eles podem direcionar emendas. Por isso é tão importante a gente votar em deputados daqui nessas próximas eleições, para que a gente tenha mais representatividade, né? Porque olha bem, hoje, na Câmara Federal e no Senado não tem ninguém. Não tem ninguém. E nós já tivemos 3 senadores da República, eram daqui. Né? Nós tivemos 3, 4 deputados federais, hoje nós não temos nenhum. Cara. Né? Então, acho que, e isso eu digo para quem estiver ouvindo, escolha bem. E só que esse movimento, voto útil, né, entre aspas, já foi feito em toda eleição. Só que pulveriza. Sim. Porque vamos dizer, os partidos, todo partido lança candidato, isso polui de tal maneira, dilui os votos, não acabamos fazendo nenhum. Então, sabe, nós tínhamos que, como entidades, isso é muito difícil de falar, muita gente não vai entender, principalmente o lado político, mas nós tínhamos, como entidades, escolher 5, ou 3, ou sei lá quanto, porque eu acho que somando os votos de Blumenau, nós conseguiríamos, se carregasse em 3, colocar 3. Agora, aonde falta coragem para nós como entidades e escolher 3. Então, eu acho que teria que escolher 5 e fazer uma campanha para a população de só. Nós recomendamos esses 5 aí. Vamos votar nesses 5 para ver se fazemos 3 ou 2. Porque hoje nós não temos nenhum. Exato. Quer dizer, com isso o que acontece? Nós perdemos a interlocução, nós perdemos... Verba. Perde tudo, exatamente, sabe? Cara. De ter alguém lá... Brigando por nós. Exatamente. Né? Então, a mesma coisa. Em Florianópolis hoje nós temos 4 deputados. Então isso é outra coisa que nós não podemos, em hipótese nenhuma, diminuir. Exatamente, dali para mais. Nós precisamos botar gente lá e que brigue e que, sabe, não seja um mero deputado. Exatamente. Não, tem que ser um líder lá. Sabe? Aquele que lute, que batalhe, que traga, né? Que seja realmente tipo um blumenauense. Exatamente. Porque, cara, eu acho que o político blumenauense, assim, pelo menos os atuais, eles sabem que a gente cobra, né? Que o blumenauense cobra. O blumenauense sempre teve muito, desde a época da colônia, muito forte essa questão política, né? Nele, né? Então, assim, tu vê, o empresário fumando ali na calçada da sua loja, puxou ali o cara por uma questão de proposição, sabe? De um propósito muito maior, né? Sim. Tu não tava falando ali,
aqui pro Arruma redor da na minha frente da loja. Flamingo, não? Exatamente, cara. Tu olha só o projeto, sabe? E isso eu acho que faz com que Blumenau seja uma cidade tão diferenciada, sabe? Porque os comerciantes sempre pensaram no todo, porque se a cidade estiver bem, se a Rua 15 estiver bem, se a Curte estiver bem, todo mundo ganha. Claro. Né? Então, cara, é muito importante que isso se mantenha, essa visão, sabe? E aí tu, conseguiu puxar ele ali e aconteceu, né? Então, que assim que a gente tenha mais. Agora exemplo. que eu tava vindo para cá, daí eu vim a pé ali pela Curtene, meu Deus. É lindo Eu demais, sinto né? um prazer todo Nossa. especial e como isso tá pegando a rua como um todo, assim, Sim. não é mais só aquela ponta lá, Isso. sabe? Tá se espalhando e Exato. aquilo onde tu olha tem gente. Que coisa É maravilhosa. muito gostoso, cara. Caminhar ali, calçadas largas, aquela iluminação indireta, os banquinhos. O carro passando devagarzinho, porque ele não. Né, o que eu Exatamente. falei há pouco. Então, aquilo dá um. Não, é e isso fantástico. nós podemos replicar. Esse projeto Centro Vivo, quando a gente fez, algumas pessoas malharam, disse, pá, só pensa ali No centro. Não, ele é replicável em qualquer região de Blumenau e replicável em qualquer cidade. Perfeito. Olha a rua principal de Gaspar. Ela foi reurbanizada, não ficou, beleza? Ou tu, quando não quer ir no centro de Gaspar, tu passa lá por fora e tal, porque ali todo mundo devagarzinho, aí um para, estaciona, deixa descer uma pessoa e tal. Então, pô, É mais contemplativo também. claro. E aí isso ganha quem? Ganha a cidade, Ganha o ganha comércio. o gasparense que vai... É qualidade de vida, né? Exatamente. Ô, Emílio, deixa eu te perguntar, tu que é um cara aí que tá, né, que vive muito comércio, né, e já contribuiu bastante, continua contribuindo. Eu queria saber a tua visão em relação à Rua 15. Ela um dia pode virar um calçadão na tua visão? Calçadão não. Não, nunca. Não. Entendi. Hoje, vamos dizer, arquitetonicamente, esse conceito calçadão que não anda carro, isso morreu. É? Sempre tem que ter, tipo Curtene. Entendi. Tem que passar o automóvel. Desculpa que eu... Não, fica tranquilo. Se quiser atender, pode atender também. Não. Só desligar. Hoje o conceito é tu tem que deixar o carro entrar. Tá? Limita a velocidade, que não precisa limitar, porque é uma coisa natural. Porque nós temos que pensar naquela pessoa que tem dificuldade também. Né? Porque hoje, a minha mãe sempre teve problema de locomoção. Então, se hoje, infelizmente, ela não está mais aí, mas quando ela estava, quer dizer, na Curtene, se eu paro e alguém está atrás e vê que eu vou descer do carro, vou ajudar, ninguém buzina, ninguém enche o saco, nada, porque a rua é acalmada. Quando eu entro na Curtene, eu já sei que aquilo é um lugar, não é para... Ela não é uma via expressa. Exato, né? Queres andar rápido, vai na Rua das Missões, vai na Rua 7, ou, né? Coisa. Inclusive no projeto do Centro Vivo, como isso são umas coisas sui generis em Blumenau. A Rua 7 e a Beira Rio são os grandes eixos de velocidade. Só que todo o transporte urbano, ele é na Rua 7 e na Beira Rio. Então, o povo, ele sai da Rua 7 ou da Rua 15, tem que atravessar isso tudo e ir na Beira Rio. Né? Então, o que a gente, nesse projeto, também colocou? Claro que um dia vai chegar lá, como demorou a curta. Né? Então, a faixa da esquerda da Rua 7, ela deveria ser acalmada. Porque é onde tu vais entrar para a esquerda. Sim. E... Tu vai acessar tipo a Rua 15, as adjacências da Rua 15, né? perfeito. Tu vai entrar, vamos dizer, na Rua Padre Jacobs, tu vai entrar aqui na Capitão Euclides de Castro. Sabe? Aí tu já acalma ali, tu entra. E isso vai ajudar também o quê? O pedestre? Sim, e o ciclista, porque agora tem dado alguns probleminhas do ciclista tá indo ali. Mas eu acho que nós melhoramos bastante, né? Eu vejo por mim. Isso, ciclista, isso só incomodava e não tinha. Né? Tinha muito pouco. Pô, hoje, o fato de ter bastante, nós ainda temos muito o ciclista agora à noite. Coisa maravilhosa. Todo mundo pedalando. Aqueles grupos e tal. Durante o dia, para trabalhar, eu ainda vejo não muitos.
Mas o respeito que nós passamos a ter, Sim. que coisa Sim, boa, sim, né? é. Né? Sempre foi, né, uma questão do blumenauense, mas eu acho que é porque também são coisas novas. A faixa recém foi pintada ali, né, aquela principal da 7 eu tô falando, né, aquela ciclofaixa ali, né, e o motorista não estava muito acostumado a Sim, esperar, claro. né, então ele, tipo, dá aquela jogada e o ciclista, né, apesar de ser mais frágil, ele tem todo o direito ali, né, de estar passando por ali, mas assim, se o cara tiver desatento, ele vai pegar, e eu acho que independente se tu tens direito ou não, tu tem que preservar a tua vida, né. Então o ciclista muitas vezes vem no seu direito e ele vai passando sem querer saber se o carro está entrando na rua ali. Eles têm que cuidar. Ele corre muito risco. Eu tenho um amigo que ficou tetraplégico e ele era ciclista. Então é um exemplo bem fácil. É na rua Ângelo Dias. Um motorista pegou ele. Ali da rua 7 para... Não, da Ângelo Dias para 15. Certo. O que aconteceu? Qualquer motorista que vai entrar, hoje, claro, tem sinaleira, mas não tinha. Sim. Ele vai olhar para onde vem o carro. Isso. E o ciclista vinha contramão. Já aconteceu comigo isso. Então, Não chegou a bater, mas eu, tipo, tava dando aquela aceleradinha pra sair da rua e tava olhando só pro lado que tava vindo o carro. E um ciclista vindo... Então isso está acontecendo, né? Porque nós ainda não estamos tão antenados. Né? Nós vamos sempre olhar para onde vem o automóvel. Isso. Só que a ciclovia tem duas mãos. Exatamente. Né? Então eu acho que também o ciclista tem que se antenar, né? Porque... Como eu falei, por mais que ele tenha o direito, mas ele tem que preservar a vida dele. Né? Então... Eu quase peguei um ciclista lá em Camboriú, o cara vinha a trocentos por hora. Claro que xingou a minha mãe, meu pai, todo mundo. Todas as gerações. Porra, sabe? Sim. Porque isso com o tempo nós vamos aprender. Sim, a gente vai ter que, exatamente, né? Todo mundo vai ter que se moldar, se respeitar isso, no trânsito, né? Mas É bem isso. Sabe, eu já me dei o trabalho de porque eu moro em apartamento, então, no quarto, quinto andar. Então, estou olhando a Alameda lá e eu vi, antes da ciclovia, um amigo meu andando contramão. Me dei o trabalho de ligar para eles, pô, cara, e contei essa mesma história e tal. Ah, obrigado. Tem que ficar consciente, né? Tem que ser mais Claro. consciente, né, cara? E então tu acha que na tua visão nunca vai ter um centro, Não. um calçadão? Não, porque como ele tem não, em Florianópolis. Não, e ele tal. não é. Ele hoje não é mais assim uma coisa atual. O atual hoje é a Curteri. Esse é, vamos dizer, em termos urbanísticos, o correto. O conceito atual. Claro que tem, vamos dizer, ruas que não justifica. Vou dar um exemplo. A rua Floriano Peixoto. Da 15 para Beira Rio, ali tem um... que eu acho que é o Bradesco ali. Da 15 para Beira Rio? É um pedacinho de 50 metros. Sim, ali E a o Rodolfo Fraigang ali? Não, é o edifício Visconde de Mauá. Sim, Né? sim. Esse trechinho ali, se fizer uma praça ali, não sabe, em termos de trânsito e coisa, não vai mudar nada impactar. e daqui a pouco... Assim como a própria José Ferreira da Silva ali, que foi fechada, né? Aquela ali que entrava, né? Agora tu faz a volta na prefeitura, e né? eu acho que melhorou Sim. o trânsito. É. Ali pode ser feita faz uma praça. pô, Exatamente. sabe? Plantar árvore e tal. Faz sentido. Ou faz uma praça para fazer evento, sei lá o quê. Sim. Mas tem Inclusive, espaço. eu sou um apaixonado por aquele projeto Centro Vivo, então vira e eu volto lá. Mas ali no Colégio Santo Antônio, nós propusemos, nesse projeto, que ali tem aquela ruazinha que sobe para o Colégio Santo Antônio, que não é usada, é um estacionamento. E tá fechado assim, né? Tá fechado. Com Eu vi uma foto esses dias de antigamente que era uma rua aberta, assim, que tinha fluxo, isso assim, não que me interessante, cara. Então, qual era a ideia? Toda a frente, esse estacionamento do colégio, ali nós levantaríamos uma laje, a altura não sei, mas embaixo seria estacionamento. Olha o tamanho da praça. Então o acesso ao colégio ia ser por essa ruazinha. E aí aquele prédio do INSS nós íamos tentar tirar, porque aquilo é público. E, inclusive nos demos ao trabalho de falar com o chefe lá, e ele disse, meu Deus, é o meu sonho.
Que saia... Porque é um prédio tão antigo que... E é feio, né, cara? Não, e para eles... Aham. Sim. É tudo, sabe, tudo coisa superada. Então ele diz, porra, constrói um prédio para o INSS em outro lugar e, Fica com aquela e vamos terreno fazer. ali, Claro que isso tudo é... Sim, Né? demora um pouco. Aí o único prédio ali que não é público é a loja branca ali, Sim. né? Que teria que desapropriar, sei lá. E aí tu imagina uma praça alta, embaixo estacionamento, cabe 400 automóveis. Então tu entraria por aqui e ia sair lá na Rua Curtene. Presidente John Kennedy. John Kennedy, do Carlos Gomes. Então, olha só que beleza. Seria um baita de um estacionamento para qualquer evento no Teatro Carlos Gomes, né? Para o próprio comércio, Da um Rua baita de um 15. estacionamento. E como essa praça é mais elevada, então as próprias escadarias dessa praça é arquibancada para ver desfile. 7 de setembro, 2 de setembro, Oktoberfest. Sabe, já casava tudo. Que legal. Né? Agora, para isso tem que ter... Só que eu ainda tenho esperança, como curteiro, que um dia saia. Verdade, cara. E aí nós teríamos um local, porque é grande aquilo, nós teríamos um local para fazer eventos, para fazer própria feira livre. Por que não? Um dia da manhã... E tem essas feirinhas da Rua 15, né? Feirinha da Servidão, feirinha da Curtiering. Sabe? Teria um local, é uma questão de organizar e tal. E aí, para não, vamos dizer, não perder o lado comercial, vamos dizer, entre o estacionamento e o Colégio Santo Antônio, uma construção, isso está no projeto, de apenas térreo e o primeiro andar, né? Térreo e sobreloja. Para quê? Para levar um restaurante, uma confeitaria, uma loja de qualquer coisa e tal. Quer dizer, aí, para quê? Para criar vida. Exatamente. Para que ter circulação nessa E tu praça. vai ter ali a paisagem da Rua 15, né, cara? Sim, Que coisa bonita, né? tá agregado, né? Muito lindo, cara. Uma coisa parecida vai acontecer ali do lado do shopping ali, né? Recentemente a gente viu uma matéria ali falando que ali onde era o antigo Fitzenreuter, Pão de Açúcar ali, eles vão construir o tal do Pátio Santo Antônio, né? Acho que é Pátio Santo Antônio. Ah, que legal. E aí vai ter o estacionamento por cima, eles vão mudar todo aquele telhado, né? Que é assim, aí eles vão fazer um telhado plano, e aí vai ter um estacionamento por cima, ali já vai ter uma operação de gastronomia, vai ter um local de locação para festas, pequenos eventos, assim, e embaixo vai ser também uma operação de restaurante, então vai ser onde hoje tem o boliche, tem ali um bazar e tal. Que legal. Ali vai ser tipo um restaurante, um bar bem legal, bem bacana ali, sabe? Que bom. E, cara, com uma arquitetura bem show, assim, sabe? Mas preservando aqueles arquinhos ali, dos janelões ali, sabe? Bem legal. Então, é muito parecido com o conceito, assim, sabe? Sim. De tu ter ou estacionamento embaixo e em cima, né? Mas uma operação ali, sabe? Bem legal. Não, isso é legal, porque o cara estaciona ali E tá tem tudo ali. Exatamente, cara. Esse mesmo conceito, eu vi o projeto, ou o anteprojeto, dali antiga loja Ering, da Roder, né? Agora é Roden Portas ali. Que comprou ali, o projeto é lindo, maravilhoso. Que massa. E eu acho que vai ser em breve, né? Eu acho que sim. Vamos dizer, vai ter uma interligação de todo aquele complexo com a Curtering, como se já tivesse, sabe, um mesmo nível, tal coisa. E o negócio envidraçado, que tu vai ter muito lindo. mais visão para Curtering ali, né? Sabe, um convívio entre aquele empreendimento Uma integração. E todo o entorno, assim. Que massa. Sabe, legal. arquitetonicamente, assim, aquilo vai dar um up para a região. Verdade. Então, tu vê todo esse investimento não feito, dinheiro da prefeitura para remodelar a 15, investimento que nós fizemos no projeto, mas que o intuito era exatamente esse, desenvolver o centro. Tá aí. Que massa, né, cara? Isso que eu sempre, lendo a história de Blumenau, eu consigo perceber ainda mais, assim, que é sempre o empresariado de Blumenau nunca deixar
a prefeitura tem que fazer, o poder público tem que fazer. Tipo, ele puxa junto, tipo, não, vem cá, mas o empresarial não fica assim, não, sabe, reclamando só e dizendo que o poder público não faz. Vocês arregaçam as mangas e vão, sabe, tá aqui, vamos fazer, vamos se mexer. Se no passar dos anos de Blumenau, cento e não sei quantos anos, se nós fosse esperar sempre pelo público, o Flamengo ainda era o Cats lá, o Peitaria Cats. Ou porque se a prefeitura, se o órgão público, é um ditado que eu gosto muito ajuda quem pouco atrapalha. É isso aí. Sabe? Desburocratiza, viabiliza, sabe? Aí deixa fluir, né? Tu faz o negócio acontecer. A cidade não parar. E Blumenau, eu acho que se nós pensar bem, nós sempre fomos nesse caminho, a gente faz. Porque a Flamengo tem hoje, nós temos 11 lojas. Então, em várias cidades, então eu ando muito por aí. Então, Blumenau é um exemplo. E, inclusive, eu acho que todos que estão me ouvindo, quando vão viajar, e a pessoa diz, tu é da onde e tal? Sou de Blumenau. Em primeiro lugar, nós enchemos a boca para dizer Blumenau, né? Mas todo mundo conhece, e sempre aliado à qualidade. Sim. Isso é uma marca que nós temos, que o lado alemão, o lado, sabe, de trabalhar, né? Isso de progresso. É Blumenau. Exatamente, é uma grife, é uma marca grife, nossa, né? Registrada, né? Onde tu vai, falou Blumenau, disse, para ter uma ideia, a Cindy Loja, todo ano tem um congresso nacional de sindicatos patronais. Nós já fizemos 2 em Blumenau. E e foi a primeira cidade do interior a fazer. Foi Blumenau. Poxa. Depois, sabe, porque tem muito lugar que quer fazer, mas não tem coragem. Os sindicatos são fraquinhos. Sim. E aí há um descompasso entre federação e o sindicato, aí não vai, sabe? Então nós já fizemos 2 e foi um sucesso. Sempre redondinho, né, cara? Meu Deus, uma organização, né? Para ter uma ideia, nós tivemos no último, que é onde eu tive mais, vamos dizer, participação, nós tivemos um lucro X, e aí a outra cidade que fez no ano seguinte teve um prejuízo do tamanho do nosso lucro. Caraca. Mesmo, sabe por quê? Não sei. Então, sabe, nós sabemos fazer e nós não fizemos nada sozinhos. Tudo contratado. Quem cuida da comida é contratado, mas, sabe? Sim. E sobrou dinheiro. Enquanto que o ano seguinte o outro fez... Do tamanho da sobra do... Pois é, cara. Ô, Emílio, deixa eu te perguntar, ainda sobre esse projeto, né, do Centro Vivo, assim, tu deu esse spoiler do projeto ali, né, do Santo Antônio e tal, do Bom Jesus. Tem algum outro tipo? Tem. O que tu consegue contar, assim, pra gente poder sonhar aqui um pouco também? O que a prefeitura vai fazer agora, que é a reurbanização da margem esquerda. Sim. Isso estava ali. Nós criamos, na época, porque tinha um projeto em Blumenau de uma ponte pêncil que não era ponte de automóveis. Sim, só para carro e... Não, para pedestre e bicicleta. Sim. Que era uma ponte pêncil, bonitinha, que dá ali na prainha. Isso. Então, a gente... Da prainha até mais ou menos o porto ali, o Rua Itajaí ali, né? Não, sim. Isso, né? Sim, na curva ali. Da Praça Ercílio Luz para prainha. Moinho do Vale, lá para a prainha. Então, o que a gente, nesse projeto, consta? É um passeio a pé ou de bicicleta por causa da ponte, que nós queríamos juntar. Porque atrás da prefeitura velha, do mausoléu, tem um horto botânico ali de Tiguerte, cemitério dos Deus, gatos. Aquilo é uma floresta que vai até lá no Angelone. Então a gente... Claro que é tudo, como eu digo, é um anteprojeto, não é executivo. Mas que a ideia é essa, de ter, vamos dizer, um Ramiro Riga no centro de Blumenau, com caminhos para tu caminhar, correr, andar de bicicleta por todo esse bosque, tu imagina, o ar puro. Cara. E aí,
ligando com a Praça Hercílio Luz, ali, o Biergarten, porque ali tem uma passagem por baixo da ponte. Pois é. Sabe, Cara, tá tudo ali. eu vi esse vídeo, um vídeo conceito foi criado assim, é o Parque Linear mesmo, né? Aí eu vi assim que ele começava lá na rua Itajaí. Esse aí é o projeto Centro Vivo. Muito bonito, cara. Eu fiquei assim, realmente... Que caminha pela... Isso, daí aí o porto reformulado ali e tal, um estacionamento bacana e tal. Aí a pista vai chegando por ali, passa por baixo da ponte. Ela sai, isso ali, pelo menos isso nós conseguimos. A própria Câmara de Vereadores... Isso, porque tem o projeto da... mesmo, os arquitetos, então começa ali no Centro de Saúde. Isso. E isso vai... Que aquele antigo Centro de Saúde ali, no projeto, era um museu antigo do automóvel. É uma coisa assim. Porra, ia ser muito legal se tivesse ali. Isso ali é outra coisa que Blumenau não poderia aceitar. Que aquilo foi invadido, né, por indígenas. Não, eu acho que eles... Tudo bem. Mas, meu Deus, será que é tão difícil que nós, Blumenau, arrumar um local muito melhor que aquilo lá, mais decente, que seja, que eles vão gostar, e tira isso lá e entrega para uma entidade, cara. Eu já me propus, como Cine Loja, a mesma coisa que nós fizemos na Casa do Comércio, hoje o Senac Blumengarten lá. e o prédio... Né, que é o Colégio Santo Antônio, a Barão do Rio Branco, a mesma coisa fazer no centro de saúde lá. Fazer uma Lei Rouanet, reforma, que tudo reforma. Faz como ele é lindo. Sabe? Aquilo é uma construção da época dele que, sabe? Sim, que marcou a época. Que marcou a época, ela é bonita. Eu não sabia que foi tomada por indígenas? Foi invadido. Não sabia. Então eles moram ali e tal. Entendi. Só que, pô, não vejo uma dificuldade muito grande. E aí entrega para uma entidade, se não é CDL, Cine Loja, que... Pode fazer uma concessão, né? Claro, a mesma coisa que foi feita ali na Casa do Comércio. Perfeito, verdade. Né? Então... E eu vi esse vídeo conceito, cara, sensacional. E aí vai passando ali pelo lado do mausoléu, que vai ter a praça, o Rosenplatz, né? E aí, porra, aquele horto botânico ali, né? Muito gostoso ali, que tem o Cemitério dos Gatos, né? Cemitério dos Gatos. E aí ali também acaba tendo aquele marco da onde era a casa do Dr. Blumenau, né? Que muita gente nem faz ideia de que o Dr. Blumenau morou ali próximo, né? A casa não tem mais. A casa não tem mais, né? Foi tomada pela enchente. Inclusive, nesse centro, já que tu tá intizicando, nesse centro vivo, onde hoje tem a Prefeitura Nova, tem o antigo Fórum. Sim. Esse projeto ali foi feito por um blumenauense, o arquiteto, o Érico Fádio, e na época que ele foi concebido, né, que foi feito o projeto, era bem auge de Brasília. Então aquele prédio, ele é sob pilotis. Tá? Então nesse projeto Centro Vivo, mesmo que tu viu lá da praça lá de baixo, sabe, então aquilo é uma construção, aquele quadrado em cima, e só que embaixo é uma praça. Sabe, que hoje está tapado, fechado, né? Que são estragaram salas, tudo sim, isso lá, sabe? Também nós fomos atrás para achar as plantas, as coisas, não existe. Nem na prefeitura, nem lá no Tribunal de Justiça, nada. Meu Deus, estou com esperança que um dia, daqui a pouco, eles achem no arquivo histórico alguma coisa. Mas o projeto foi feito pelo Érico Fádio, projeto lindo, cara, contemporâneo, época de Brasília, então ele é mais ou menos tipo, lembra a construção de Brasília, que é sob pilotis. E ele deve lembrar um pouquinho o MASP também, se tu tirar tudo, ele fica um vão livre bem grande, assim. Enorme, sabe? Então essa interligação tem tudo a ver com, porque agora vão reformar toda ali o entorno da Prefeitura Nova, certo? A praça ali, né? Unifique e tal. Então, pô, já faria, imagina que... Porra. Que complexo lindo ali, né, cara? Mas tem sala embaixo, tem eles. Para, isso arruma outro lugar. Sim. Sabe, é um lugar bonito e ali também, no Centro Vivo, o que nós fizemos? Porque o fórum e a prefeitura é em cima, certo? E os estacionamentos são lá embaixo. Isso. Então, o que a gente propôs? Uma laje, cobrindo tudo isso. Então, aqui o fórum e essa praça toda seria do mesmo nível. E embaixo cabe mais 400 automóveis.
Quer dizer, daria para viabilizar essa laje, dando a concessão do estacionamento para quem vai explorar. Verdade, cara. Pô, Né? toma lá da cá, né? Então é a mesma coisa que a gente pensou ali no Colégio Santo Antônio, a gente pensou ali em cima. Sabe? O cara constrói e tem 20 anos, 30 anos Exatamente. para explorar. Pra explorar. Porque ninguém vai botar Não, lá de graça, né? De boa ação não, né? Não. Sim, perfeito, cara. Bem legal. Tu lembra de mais algum? Acho que... ali nesse passeio Ah, que atravessa o rio, então nós criamos vários bulevares, que é o quê? A Nereu, é que ali a Nereu era um bulevar para fazer com que os moradores da Alameda fossem a pé sim. ou de bicicleta para o centro. Deixa o carro em casa, pô, dali, né? Pertinho, né, É cara? pertinho, E se o caminho é convidativo, né? Sim. Aí, só que na época que a gente estava apresentando o projeto, eles já estavam fazendo Ah, a Nereu com a Alameda. Aí o que a gente conseguiu, assim, dá uma... dar uma coisa, até hoje, tudo que eles prometeram eles não fizeram, porque a nossa ideia que uma Nereu rápida não justifica. Porque ali nós temos um colégio, um não. O 2, né? Que é o Dois. Pedro II ali em cima. Tem mais aquela faculdade lá na... O IBS ali, Sociesc. É, Aham. sabe? Sim. Tem a própria Nacionato, Aham. né? Então, para ser mais... Uma via um pouco mais lenta. mais lenta. Ah, entendi. Então, isso seria o que a gente chama de boulevard. A mesma coisa nós colocamos lá na rua do Senac, Na rua do Senac. porque lá tem projetado uma ponte. Ah, é verdade. Até essa ponte Então, saiu ali recentemente. seria um boulevard para ir até nesse passeio da margem esquerda e o cara, sabe, tudo para Integrado. convidar tu ir a pé. Exatamente, cara. Porra, que coisa Porque bonita. tem justificativa, eu moro na Pastor Stutzer, Aham. de eu ir na Flamingo de carro, Não, claro que não. né? Exatamente. Então, hoje a Alameda te convida a caminhar, porque, sabe, Pô, calçada larga, boa. dá para caminhar, tu não tropeça, tal, beleza, tal. Né? Isso fazer em vários lugares, para fazer nós caminhar, pô. Exatamente. Faz bem para a saúde, tu vê coisa que tu não vê quando estás dirigindo, porque não... Uma não coisa é dá, tu ir né? a 50 por hora, outra coisa é tu ir aqui, né? A 5 por hora, né? Olhando, né? Olhando e tal. Exatamente. Admirando, contemplando, Outra né? coisa que o Centro Vivo a gente aprendeu, nós comentamos há pouco, o que dá segurança são pessoas, são gente. Quanto mais gente ali, Né? mais seguro Então, é o... uma das coisas que tem no nosso projeto, e isso nós aprendemos lendo, é que o que faz a segurança é tipo assim, no prédio que eu moro, tu estando dentro do prédio, tu vê a calçada, a rua. Tu vê tudo que está acontecendo lá fora. Tu tá lá fora, tu consegue pelo vidro ver o que acontece lá dentro. Isso é segurança, cara. Então um prédio que tem aquele muro que tu da calçada não vê o que está acontecendo lá dentro tu não vê o que está acontecendo lá fora na calçada, que segurança é essa? Sim, um isolamento, Claro né? que se tu tiver guarda, é outra coisa. Mas hoje tudo é despesa, tudo é custo. Quer dizer, só isso, tu tendo visão de antes de sair do que tem ali fora, olha que segurança. Verdade. Ou quando tu vai entrar, que tu está vindo a pé, tu olha o que tem ali dentro. Exato. Isso é segurança. Porque todos os prédios nossos aí tem câmera, tem o diabo. Aí vamos conversar com a empresa que dá. Disse, como é que faz? Isso, olha, depois que ele entrou, não tem o que fazer. Porque uma pessoa que vai entrar num prédio com essas intenções, ele vai entrar junto com um de nós. Vai aproveitar ali uma brecha. Não, né, tu vai entrar de carro, Aham. o cara encosta do teu lado, faz só a menção, diz, ó, estou armado, ele vai entrar contigo e acabou. Exatamente. Pronto, entrou no prédio. Verdade, cara. E, cara, pra gente poder ir finalizando aí, né? Vamos dar só mais umas pinceladas ali naquele Trilhas do Patrimônio, né? Então,
Pô, explica ali pra gente então Tá, o que é o que é conceito isso? e como é que vai funcionar. É um projeto também já de 2, 3 anos atrás, onde nós contratamos o Sebrae, só que o Sebrae, quando ele é contratado, ele entra como uma parte. Então, né? Então o projeto custou 80 mil, 40 eles contribuíram e 40 nós pagamos. Então esse projeto o que faz? Ele o nome já diz, é a trilha do patrimônio histórico. Então ele começa no centro histórico, ali na Rua das Palmeiras, e te convida a ir até, caminhando pelo centro, pela Rua 15, até a Prefeitura Nova. Então ali foram identificados 55 imóveis, tá? E esses imóveis vão ter um QR Code, né? E ele é todo digital. O roteiro. Né? Então tu vai, vamos dizer que tu para ali na frente do Schumann, que é o prédio do Frederico Busch. Guilherme Busch. Então vai ter o QR Code, aí tu vai chegar lá, Aponta a câmera. aí tu vai ler ali que quem morou ali ou quem construiu foi o fulano de tal, não foi o Guilherme, ele comprou depois, isso eu já vi, Que massa. mas morou o Frederico Guilherme, uma assim, pincelada rápida. Se tu é aquele que quer saber exatamente o que tudo o Bush fez, aí é só aquele saiba mais. Aí tem toda a história então tem, de quem ele... Quer dizer, tem pro apressado isso, e pro tem cara pro que quer mais aprofundado. Então eu imagino assim, dependendo do imóvel, estão ali no Usadel. Dificilmente alguém vai ficar só nos primeiros coisas, vai querer saber mais. Com certeza. Né? Assim, nós temos vários prédios que são... Pô, 50 aí? 55. Poxa, que legal, cara. Então, o que... E com fotos antigas, né? A história. Como é que era. Sabe, quem... Tem algumas... O Usadel fica igual, né? Porque não mudou nada, né? Então, sabe, qual é a intenção? Que faça tu ir... Caminhando e conhecendo, porque é uma coisa até que a gente fala, que alguns blumenauenses fazem, a gente faz isso quando a gente tá na Rua 15, eu como estudo bastante, né, a história do comércio, de Blumenau, eu falo para a Joyce, sabe o que era aqui? Ah, aqui foi tal coisa, aí aqui, então, cara, isso é gostoso, sabe, a gente vai caminhando e vai, a gente que não viveu essa época, mas a gente fica imaginando como é, por exemplo, ali onde hoje é o Bradesco, ali era o varandão, né, do seu Roberto Grossenbach, Então, tipo, assim a gente vai imaginar. Tem alguns lugares, tipo, ali perto da edifício catarinense, mas no outro lado da rua, onde hoje tem um estacionamento. Ali é o Probst? Ali era o Probst, mas ali do lado, um pouco mais para cima, um pouco mais abaixo, tinha um restaurante que foi, na minha época, Expresso, chamava. Aquilo juntava... Sabe, o pessoal, hoje o que tu vê aqui, na Curtene, era esse Expresso, era o Cine Bar Blumenau, que era do lado do Cine Blumenau, o Michel, que era no outro lado da rua. Isso foi uma época que aí a gurizada frequentava. Então o Cine Bar já era um público mais velho do que, vamos dizer, eu. A juventude daí. Eu era mais novo. O meu negócio era o Michel. No Cine Busch e os meus professores. Certo? Tu vê, né? Então, quando tu queria fazer uma média com o professor, tu ia lá no Cine Bar. Né? Então, ali já era um pouco mais velho. O Michel era gurizada. Né? Sei lá quantos anos nós tínhamos, 17. Teve uma outra geração que gurizada pegou mais Alameda. Também. Ali eu acho que a Alameda é a turma do Arninho. Eu acho que até um pouco depois do Arninho ali. Eu acho que é... Não, teve uma época, mas aí foi aqui no Cavalinho Branco. Ah, tá. Daí essa turma do Arninho daí. Não, o Arninho é antes. O Arninho é do tempo do Olímpico. Tá. De jogar futebol. Mas ali essa época dessa turma que hoje tá com 40 e pouco, 50 anos. Aí já é... que pega o Baturité, que era antigamente a Master, que hoje é a Master. Ah, tá. Aí essa galerinha. Já é a minha filha. Ah, isso. Então é isso aí, entendeu? Eu fui algumas vezes buscar. Isso. A Alameda era o point ali. Era, exatamente. Tinha uma pizzaria ali também. Tinha, que era do Bananeira. Ah, é? Não o bar, a boate e tal. Sim. Olha só. É isso aí, cara. Tu vê que cada geração vai marcando de uma forma, né? O comércio ali, né, cara?
Ô, Emílio, pra gente finalizar mesmo, a gente tem, eu acho que 3 perguntas, né, Joyce? Sim. A Ana Eu Oficial colocou Casa das Tintas Hering. O que tem a Casa das Tintas Hering? Mas foi famosa? Sim. O Blumenau era mais ou menos. Por que será? Sabe porque eu acho que eu botei Rua 15 de Novembro, né? Daí O que lembra, né? É. Uhum. Ali tu comprava, sabe quem pinta, artesanato, essas coisas, eles tinham tudo. Ah, sim. Eu Assim, me lembro até das pessoas, assim, me foge o nome, mas isso foi uma época fortíssimo. fortíssima. Sim, sim. Poxa. Sabe, Assim como a gente falava em tinta, era lá. Tintas Hering. E tu sabia que a primeira indústria de tintas do Brasil foi a Tintas Hering? Não sabia. Mais uma coisa que Blumenau é pioneira. Paul Olha, Hering. que legal. Paul Hering foi o cara que instituiu a primeira indústria de tintas do Brasil, cara. Que legal, né? Que legal. E que mais, Joyce? A Veranda colocou qual foi o primeiro comércio da Rua 15. Putz, eu não sei, tu sabe? Aí nós Aí temos vai ter que... Vai ter, ó, Temos um livro... eu li, não lembro, assim, porque na verdade, assim, começou a colonização, aí começou... As primeiras lojas era ali onde hoje é o centro histórico mesmo, ali aquela primeira quadra. O Ali. Stadtplatz ali, né? Ali que começou, mas começou tudo meio junto, porque todo mundo começou a plantar, depois para subsistência, e depois com as sobras, na própria casa, eles vendiam, abriam ali uma janelinha ali. Sim. E ali eles vendiam, então não tinha assim um comércio com uma placa escrito, não, aqui é mandioca. Até para todo mundo que estiver ouvindo, esse livro da 15, ele está à venda na... Blue Livro. Blue Livro. Boa, verdade. Sabe, aí quem gosta da história, ela vai com certeza achar ali dentro a Casa das Tintas. Eu verdade. Me lembro dela. Eu também tive minha época de musical, né? Então nós tínhamos a Casa Flash, que tudo que tu precisava, e tal. Disco, de corda de violão, breu para passar na vara do violino, do violão, sabe? Tudo tinha ali. A Casa Flash. Eu me lembro até do seu Afonso Flash. Onde que é hoje? Onde era é o quê? Ali perto da van, um pouco mais para cima ali. É? Um pouco mais para cima? Tá. Mas não, porque hoje tem aquele mercadão do disco ali, né? No edifício Brasília. Não. Era lá. Antes. Era entre a van e o Carlos Gomes. Entendi. Bacana, cara. Eu acho que é uma casa ali que tem uma espécie de uma varanda do lado. Eu assim. sei, eu conheço mais ou menos casa. ali. Eu me lembro para o que tu precisava, ou era no Willys, né? Tinha bastante, né? Coisa ou era ali na Casa Flash. A Casa Flash era mais especializada. Mais, assim. né? Porque o Willys tinha tudo, também tinha discos e coisas de som ali, né? Mas a Casa Flash era só isso, né? Só isso. Pode crer, que legal. Temos mais uma? Temos. O Juliano Aragão perguntou o que você espera do futuro do comércio e do centro de Blumenau. Cada vez mais é o que a gente vem fazendo até hoje para manter e para aumentar. Eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou estar fazendo. E pelo que a gente vê hoje nos jovens que estão chegando, vamos dizer, no próprio Cine Loja, na própria CDL, sabe? É uma gurizada nova. Eles têm o mesmo entusiasmo que eu tenho. Então eu não tenho medo de que isso vai ser uma constante. Um momento mais, um momento menos, mas, sabe, de aquela preocupação quando nós criamos o Centro Vivo, isso não vai acontecer mais. Agora, claro, nós precisamos o tempo inteiro procurar soluções, melhorias. Exatamente. Né? Então, tipo essa que eu falei ali do lado de Visconde de Mauá, cria uma praça ali. O futuro da 15 eu vejo que é algo parecido com a Curtering, calçada e rua ao mesmo nível. Só o fato de diminuir a velocidade já tu ganha. Então, uma outra ideia que nós demos para o planejamento é tipo, a Rua 15 tem movimento até 7h30 da noite. Né? Por que dali em diante não permitir estacionamento dos dois lados? Qual é o problema? Porque não tem mais movimento. Então, se der para passar um carro,
Tá perfeito. Não tá obstruído. E com isso nós fazemos o quê? O pessoal vai estacionar lá, vai para Curtênio ou vai para... sabe? Vai ficando ali. Tu vai criar gente caminhando, nem que for do carro até o restaurante, do restaurante até o carro. Mas, sabe, das 7h30 da noite às 5 da manhã. Pronto. Entendi. Sabe, é uns detalhezinhos. Isso não é uma invenção minha. Isso eu vi em Londres. Durante o dia não é nem pensar. Chega uma hora e os bares lá, durante o dia, ninguém ocupa a calçada. É gente nessa região que eu ficava lá. E depois de um período lá, não sei se era 7 horas da noite, cara, aquilo vai as mesas tudo pro lado de fora, até por causa do cigarro também, né? E aquilo estacionava todo mundo, mas coisa maravilhosa, cara. De noite fervia, durante o dia trabalhava. Tu vê só, né, cara? Tu vê que é só saber lidar, né, Claro. com planejamento ali que o negócio acontece. Um dos meus irmãos foi na Itália. Em algum lugar, quando chegou de noite, era uma praça enorme, todos os carros estacionados, ele não teve dúvida, estacionou lá também. E como era perto do hotel que ele estava, ele foi pro hotel. No outro dia que deu o carro. Foi guinchado. Guinchado, levaram embora. Não exatamente, podia. não podia. Tinha né? um horário. Sim, Então ele não, respeitando o horário, tá tudo certo. não se ligou, Não. carregaram o carro. Que massa. Ô Emílio, cara, foi muito legal ter essa conversa aqui contigo. Tu é um cara assim que tu tens um histórico muito importante para a construção aqui da nossa cidade, do nosso comércio. Tu é um cara que olha não só para ti, né? Tu olha pro todo. Acho que isso é muito importante, é muito saudável aqui para a história da cidade. Que bom que a gente conseguiu esse episódio contigo, porque faltava mesmo um episódio aí com o Emílio Chiran. E, cara, te parabenizar por tudo que tu fez e ainda faz, né? Pelo comércio, pela cidade, pela Rua 15, que a gente tanto ama, né? Todos esses projetos que você encabeçou, idealizou ou foi um incentivador, né? Muito próximo aí. E para finalizar aí eu queria, né, te dar um pequeno mimo aí, um pequeno brinde Eu aqui já- do Blumencast. já tava de butuca. Ah, que massa aí, ó. Inclusive a gente fez questão aqui de personalizar que com o legal. teu nome aqui, os nossos parceiros da NZ Caps, né, que, cara, tu que trabalha com comércio vai poder dizer e afirmar aí se é um material bom ou não, né? Então, o pessoal, Muito bonito. né? Então a qualidade é muito boa mesmo, tá? Um material feito aí com, né, um material fantástico. E agradecer ao Murilo da NZ Caps que, né, fortalece essa parceria aí e disponibiliza esses bonés. Então quem quiser também fazer um boné personalizado a partir de uma unidade, só falar com a NZ Caps, está aparecendo aí na tela para vocês, tá certo? E a gente espera que tu tenha gostado. Adorei, como eu falei, né? Adoro essa cidade, adoro a região. E para mim é sempre um prazer. Que legal. Que é esse entusiasmo que eu tenho pela cidade, pela região. Espero que me acompanhe Com certeza. até quando eu fizer 102 anos. Opa, que maravilha. Que legal, Emílio. Então, mais uma vez, um abraço aqui, né, pro Emílio. Desejar vida longa a ele aí, que ele possa ainda contribuir ainda mais com a nossa cidade. E agradecer você, né, que tá aí, que nos acompanhou. Deixa o teu comentário, o que você lembra da Flamengo, da Rua 15, dos comércios antigos, que a gente volta e meia aborda aqui. Se inscreva no canal, não esquece. E acompanhe os próximos vídeos aí que você vai gostar bastante. Até lá, tchau!